Quando Azuma retorna à escola secundária de magos de Shibuya, todos esperam o mesmo perdedor intimidado. Então Tanuji Kiryu e a sua gangue atacam-no, e Azuma perde a paciência. Ele derruba os bandidos com movimentos simples, e quando Kiryu dispara um canhão de fogo do inferno proibido, a turma toda grita. Mas Azuma nem sequer se mexe. Com um feitiço, véu de partículas, ele desfaz o ataque como se não fosse nada. Segundos depois, Kiryu e o seu grupo estão inconscientes no chão. Eles nunca tiveram uma hipótese. Azuma é um arquimago lendário renascido 3.000 anos depois no corpo de um estudante. No reino mágico de Grangaria, um lendário grande arquimago alcançou a fama como o herói que liderou a humanidade à vitória numa brutal guerra de outro mundo. O seu domínio inigualável da magia e liderança salvou inúmeras vidas e restaurou a paz por toda a terra, conquistando-lhe respeito, admiração e gratidão eterna, ou assim ele acreditava. Durante uma grande celebração em sua honra, o rei anunciou de repente um decreto chocante. O próprio herói que salvou o mundo seria banido. Embora o rei reconhecesse as suas conquistas, ele alegou que o poder avassalador do arquimago era assustador demais para manter por perto agora que a paz fora restaurada. Para piorar as coisas, o vinho que ele bebeu estava secretamente misturado com um agente de selamento, e os seus 4 subordinados elementares escolhidos a dedo viraram-se contra ele com base em falsas acusações de traição. Momentos antes da morte, ele lançou um feitiço secreto de reencarnação e desperta 3.000 anos depois num hospital moderno. Quando se põe de pé, ele percebe que acordou no corpo de um estudante do secundário, Shoban Azuma, e isto é um choque, já que o tipo tem o mesmo nome que ele. Os alarmes dispararam, e a equipa médica correu para lá. E para surpresa deles, Azuma estava de pé como se nada lhe tivesse acontecido. Eles consideram isto um milagre, já que ele deveria estar em estado vegetativo sem esperança. O médico corre para lhe tocar no ombro, mas Azuma está perdido em pensamentos. Ele percebe que o feitiço de reencarnação deve ter funcionado, pois ele está vivo e bem. Além disso, é surpreendente que ele consiga entender a língua falada pela equipa médica. Como a primeira coisa em que pensa é descobrir a civilização do mundo, ele pergunta à equipa onde fica a maior biblioteca. A equipe hesita em dizer-lhe, e ele usa controle mental numa das enfermeiras para que ela lhe dê as direções. Azuma vê um saco à distância e pergunta-lhe se é seu. A enfermeira, sob a sua influência, diz que sim, deixando o médico confuso sobre por que a mulher lhe está a dizer voluntariamente tudo o que ele quer saber. Azuma então pega no seu saco e sai do hospital sem olhar para trás. Ele está na estação quando repara no smartphone no seu saco e, como não está familiarizado com ele, pergunta à senhora ao seu lado. Ele chama-lhe uma placa de metal, e a rapariga informa o que é um smartphone. Azuma então usa o seu poder de avaliação no smartphone, e a sua análise diz-lhe que é um dispositivo mágico que pode aceder a basicamente tudo o que ele quer, incluindo a biblioteca que ele procura. Pouco tempo depois, ele apanha um comboio e, após várias análises, percebe que nem precisava de visitar a biblioteca, pois conseguiu obter o conhecimento básico sobre o mundo graças ao smartphone. Azuma também descobriu que com o dispositivo mágico, qualquer pessoa pode comunicar com pessoas distantes e procurar ou reunir instantaneamente qualquer tipo de informação. Ele conseguiu deduzir que 3.000 anos se passaram desde que ele morreu, e a tecnologia mágica regrediu. Foi substituída pela ciência. E embora pareça ser conveniente, Azuma acha que não é nada de especial porque são apenas truques baratos. Ele pode ver que está agora no mundo pacífico que ele arriscou e até sacrificou a sua vida para proteger. Pouco tempo depois, ele chega à casa do dono anterior do corpo e percebe que perdeu toda a sua família. Em cima da mesa está um diário e, quando pega para ler, percebe que o tipo queria morrer porque era intimidado pelos colegas e até pelo professor. Azuma percebe o quão pior é quando abre o smartphone e vê que o tipo estava sempre a receber mensagens de lixo. A maior parte destas mensagens vem do chat de grupo da escola secundária de treino de magos do distrito de Shibuya, onde o tipo estuda. No dia seguinte, Azuma aparece na escola, chocando aqueles que o conhecem. Eles aproximam-se dele a perguntar se ele está bem, e isto choca Azuma, que lhes pergunta se não era suposto ele estar na escola. Um dos alunos revela então que o relatório diz que ele tentou matar-se porque não aguentava o bullying constante. O aparecimento casual de Azuma levanta questões entre os alunos, e ele ainda está a tentar entender o que está a acontecer quando um tipo ruivo, Tanuji Kiryu, e a sua gangue aparecem. No momento em que vê Kiryu, Azuma descobre que ele é o descendente de um dos seus subordinados de há 3.000 anos. Kiryu aproxima-se de Azuma, dizendo-lhe que já o tinha avisado para não vir à academia. Kiryu goza com Azuma, perguntando-lhe se a sua magia quase o matou e o fez perder a memória. Kiryu ri-se histericamente de Azuma, chamando-lhe perdedor. Os subordinados de Kiryu sugerem que brinquem com ele como costumam fazer. Então Azuma percebe que foi Kiryu quem tratou o outro Azuma como lixo. Isto irrita Azuma, e ele decide testar quanta mana o corpo tem.
Ele ativa sua magia e dá um soco na cara de Kiryu sem medo. Os espectadores ficam chocados ao ver Azuma atacar Kiryu. Os subordinados de Kiryu avançam com raiva na direção de Azuma, mas Azuma não está preocupado, pois a mana no seu corpo é uma boa combinação para ele. Azuma desvia-se facilmente dos atacantes e derruba-os com simples habilidades de combate. Ele então decide testar a produção de mana e liberta uma poderosa onda mágica que os atira ao chão. Kiryu está furioso com a vergonha que está a sofrer por causa de Azuma e liberta com raiva um canhão de fogo do inferno. Os alunos ficam chocados quando veem isto, pois é um feitiço poderoso que é proibido no recinto da escola. Os alunos gritam com Azuma, dizendo-lhe para se desviar do ataque, senão ele morrerá. Surpreendentemente, Azuma não se move 1 centímetro e ativa um véu de partículas que aniquila a magia. O feitiço de Azuma desfaz o canhão de fogo, e Azuma fica aliviado por o seu feitiço de assinatura ainda funcionar. Kiryu fica atordoado quando as suas chamas desaparecem antes de chegarem a Azuma. Até os alunos que estão a assistir ficam confusos porque isto é algo que nunca viram antes. Azuma decide levar as coisas a sério e avança sobre Kiryu, deixando o tipo petrificado porque não esperava que um lixo como Azuma desse tanta luta. Kiryu considera-se a si e aos seus subordinados como elites, e Azuma nem sequer deveria ser capaz de tocar num fio de cabelo deles. Enfurecido, Kiryu liberta uma magia poderosa que envolve o seu corpo em chamas. Azuma reconhece a magia da Era Antiga e percebe que ele despertou o seu potencial porque está furioso. Com o corpo todo em chamas, ele vai atrás de Azuma, mas antes que ele possa fazer o seu movimento, Azuma encontra-o a meio caminho com um soco na barriga. Isto envia uma onda de dor pelo seu corpo, e Azuma termina com um peteleco doloroso na cabeça, que o manda voar. Quando tudo se acalma, Kiryu e os seus rapazes estão todos deitados no chão a contorcer-se de dor. Os outros alunos estão atordoados e horrorizados ao mesmo tempo. Azuma, por outro lado, está a analisar a estrutura do seu corpo e percebe que a mana latente é incrível, mas falta-lhe resistência para acompanhar. Mais tarde, Azuma senta-se na aula ao lado dos outros alunos e promete a si mesmo que não vai permitir uma repetição do que aconteceu no passado. Além disso, ele não tem intenção de perdoar os descendentes daqueles que o traíram. Nesse momento, ele avista um dispositivo estranho na mesa e pergunta à rapariga ao seu lado o que é. A rapariga, Shinomiya Lily, revela que é um dispositivo que permite ativar magia moderna a alta velocidade, e chama-se Bastão Inteligente. Azuma percebe então que a magia moderna é basicamente uma mistura de ciência e magia. Basicamente, os feitiços de há 3.000 anos são agora chamados de magia antiga, e aqueles que a praticam estão extintos. Devido ao avanço da ciência, a magia moderna tornou-se o padrão. A magia moderna é basicamente construída sobre teorias, o que soa estranho para Azuma, mas torna-a intrigante. De repente, Azuma percebe que pode realmente criar a sua própria magia híbrida original combinando magia moderna com magia antiga, e a ideia disso excita-o. Depois que o professor termina as suas aulas, Azuma pergunta a Lily se as aulas do dia acabaram, mas ela diz-lhe que há um teste de aptidão mensal agendado para o dia. Por causa disto, eles estão todos a dirigir-se para o pátio da escola. Momentos depois, eles chegam ao pátio da escola e são recebidos pelo seu professor, George Todu. Ele informa-os que o teste do dia será o mais importante até agora, porque vai decidir o seu atributo como mago. Ele exorta-os a levar o teste muito a sério. Como Azuma ainda tem muito a aprender, ele pede a Lily que lhe explique as cores dos atributos. Lily revela que os magos de fogo são vermelhos, enquanto os magos de água são azuis, e os magos das trevas são pretos. Aparentemente, a mana é canalizada através dos circuitos de mana do corpo para lançar feitiços, mas os circuitos têm capacidade limitada, então a maioria das pessoas fica-se por um elemento. Esta é a escolha que determina a especialização de cada um. Pouco tempo depois, George chama Azuma ao palco. Com uma cara de nojo, ele pergunta-lhe que elemento ele vai escolher. Com uma cara confiante, Azuma diz a George que não tem interesse em escolher nenhum dos elementos porque está bem em ser sem elemento. George pensa que Azuma está a brincar, mas Azuma deixa bem claro que não tem intenção de escolher apenas um elemento. Isto irrita George porque ele acredita que Azuma está a gozar com ele. Os outros alunos ficam surpreendidos porque Azuma está a escolher ser um Nea. Eles não conseguem acreditar que ele está a escolher intencionalmente um elemento desvantajoso. Esta é a primeira vez que Azuma é chamado de Nea, e ele descobre que é assim que chamam um mago incolor na Era Moderna. No entanto, ele não está preocupado porque eles estão todos a entender mal. Seguir um caminho de crescimento parcial é basicamente estúpido, porque permanecer incolor é a única maneira de usar totalmente a mana ao máximo. George começa a reclamar, perguntando por que alguém tão lixo quanto Azuma está matriculado na academia. George ameaça espancar Azuma, como faz regularmente. Azuma então percebe que George é o professor que está sempre implicando com o antigo Azuma.
George diz a Azuma que não há potencial para magos incolores, mas Azuma discorda, dizendo que os Nets são os mais fortes. Como George não quer acreditar, Azuma sugere que eles testem a teoria com uma batalha simulada. Azuma está preparado para mostrar a George que os Nets são os mais fortes, mas isso irrita o professor. Ele não consegue acreditar que Azuma está seriamente o desafiando para uma luta. E por causa disso, ele informa aos alunos que houve uma mudança nos planos. Ele os informa que o teste de aptidão do dia incluirá uma batalha simulada sem restrições. Lily surta quando ouve que George não está adicionando nenhuma restrição ao duelo, já que George é o mais forte de todo o corpo docente. Antes da luta começar, George diz a Azuma para não culpá-lo pelo que acontecer durante a luta deles. Azuma diz casualmente a George que ele deveria se preocupar consigo mesmo. A partida começa, e George libera 2 varinhas inteligentes, afirmando ser o único na academia que consegue lidar com múltiplos elementos. Ele combina 2 golpes, a bomba de contenção mágica moderna e a lança de trovão. Todos acreditam que Azuma está acabado enquanto os ataques se movem diretamente em sua direção, mas para sua maior surpresa, ele bloqueia casualmente o ataque com um feitiço de barreira. George observa horrorizado porque o que está acontecendo bem na sua frente é nada menos que impossível. George lança outra onda de ataques em Azuma, mas ele ainda bloqueia sem esforço. Isso choca George e até mesmo os alunos que estão assistindo. George continua lançando todos os ataques que pode, mas Azuma caminha lentamente até ele enquanto defende todos os seus ataques. George começa a entrar em pânico e grita para Azuma não se aproximar mais. Azuma caminha confiantemente até ele, esmaga sua varinha inteligente antes de colocar a mão em seu ombro e desferir um ataque doloroso nele. Azuma diz a George para confessar tudo o que fez a todos, ou então ele o transformará em pó. Percebendo que Azuma não está blefando com sua ameaça, George começa a confessar. Ele revela que sempre olhou para o outro lado quando Kiryu e sua gangue estavam intimidando Azuma. Mesmo quando Azuma confiou nele, ele ainda o espancou por isso. Os alunos ficam horrorizados e desapontados ao ouvir isso, e correm para chamar o diretor. George cai de joelhos, e Azuma o olha de cima, perguntando como ele se sente por perder para um mago incolor. Por causa da luta contra George, Azuma se torna uma força assustadora na classe, pois agora parece uma pessoa completamente diferente. Após a aula do dia, Azuma se vira para Lily novamente para falar com ela, chocando a garota. Azuma agradece a Lily por sua ajuda mais cedo, e o rosto de Lily fica vermelho de tanto corar. Azuma piora ainda mais para Lily ao se aproximar dela e perguntar se ela está disposta a sair com ele. O mundo inteiro de Lily entra em choque quando ela ouve isso. Com um rosto totalmente vermelho, ela de repente concorda em sair com ele. No entanto, a realidade logo a atinge quando ela percebe que Azuma quer dizer outra coisa. Ele só quer que ela lhe mostre a escola e os lugares importantes que ele precisa conhecer. Depois de lhe mostrar os arredores, Azuma agradece por sua ajuda, e ela se sente uma completa idiota por ter criado esperanças. Ela não consegue conter suas emoções e começa a se enfurecer até que Azuma pergunta qual é o problema. Ela responde rapidamente que não há nada de errado. E para encobrir seu erro emocional, ela leva Azuma ao melhor prédio da escola, a sala de análise mágica. Lily informa que os alunos podem usar a sala, desde que solicitem. Azuma então diz a Lily que ela já pode encerrar o tour, pois ele entende tudo claramente. Ele agradece a ajuda e garante que um dia irá retribuir o favor. Lily fica impressionada com tudo isso, o que a força a perguntar se o cara é realmente Azuma. Ela confessa que Azuma tem sido uma pessoa totalmente diferente desde o início do dia. Azuma admite que pode parecer diferente, já que acordou no dia anterior, e suas memórias estão um pouco confusas. Ele então se desculpa por tê-la preocupado. Mas, no fundo, Azuma está impressionado que Lily conseguiu perceber que algo parecia estranho. Resolvido isso, Lily vai embora, e Azuma fica para trás na sala de análise. Azuma coloca a mão no computador e pede para ele analisar a magia antiga e a moderna. Azuma está confiante de que, com o computador, ele pode desenvolver uma nova e original magia híbrida. Azuma sorri, mal podendo esperar para usá-la no dia seguinte. De repente, um cara aparece ao lado dele, perguntando se ele é Azuma. Isso vem como um choque para Azuma porque ele nem mesmo sentiu a presença do cara. O cara se apresenta como Izuya Katakura, e ele é um dos S-Fur. Azuma fica confuso sobre o que S-Fur significa, e Izuya revela que significa os 4 fortes. Basicamente, os membros do grupo são considerados os mais fortes da academia, e Izuya é um deles. Izuya diz a Azuma que ouviu sobre como ele derrotou o Kiryu, que também é membro do grupo. O que surpreende Izuya é o fato de ele ser um mago incolor. No entanto, Izuya confessa que não está irritado por Azuma ter espancado Kiryu, pois ele não é fã das coisas que Kiryu faz. Por causa disso, Izuya diz a Azuma que gostaria que eles fossem amigos.
Ele estende a mão para Azuma com um grande sorriso no rosto, e Azuma leva um momento antes de apertá-la e aceitar o acordo. Durante o aperto de mão, Azuma percebe que Izuya lançou algum tipo de feitiço fraco nele e assume que é um feitiço de rastreamento. Em vez de ficar irritado com isso, ele fica impressionado porque Izuya consegue lançar magia moderna naturalmente sem usar uma varinha inteligente. Além disso, ele pode ver claramente que ele é um descendente de seu antigo camarada, o Mago do Vento. Depois que terminam o aperto de mão, Izuya se vira para sair, e Azuma sorri abertamente porque está basicamente aceitando o desafio de Izuya. No dia seguinte, Azuma vai para a sala dos professores para fazer uma reserva para a sala de análise, e lhe é concedida 1 hora, das 15 horas às 16 horas. Durante a aula daquele dia, Azuma não consegue se concentrar, pois mal pode esperar para visitar a sala de análise mágica. Depois da escola, ele vai direto para a sala. Azuma se concentra na magia antiga, o grande painel, que é uma forma de magia antiga que ele usava antigamente. É um procedimento onde mana é retirada da atmosfera e então condensada na estrutura de mana dentro do corpo. Uma vez que a magia que o mago quer ativar foi determinada, a mana é transferida da estrutura de mana para a estrutura de execução, e o círculo mágico finalmente formata o processo instável em um padrão fixo. Basicamente, a precisão e a beleza de um círculo mágico são proporcionais à habilidade do mago. A mana flui através do círculo mágico projetado pelo conjurador e, quando é liberada de lá, a magia é ativada. A magia antiga, por outro lado, só pode ser usada por aqueles que são escolhidos. Isso ocorre basicamente porque a mana não pode ser refinada no corpo sem talento mágico. No entanto, as coisas parecem ser diferentes na era moderna porque a estrutura interna de mana e a estrutura de execução foram substituídas por um órgão chamado circuito de mana, graças à invenção da varinha inteligente. A varinha inteligente injeta mana automaticamente no circuito de mana do corpo e gera artificialmente um círculo mágico para ativar o feitiço. Para simplificar, eles conseguiram criar um processo mais generalizado, tornando possível ativar a magia sem quaisquer diferenças pessoais inatas. No entanto, devido à manualização do procedimento, o poder da magia diminuiu em comparação com a magia antiga. E como esperado, sem a varinha inteligente, não há como usar magia. Com tudo isso, Azuma percebe que criar a magia híbrida que mistura tecnologia antiga e moderna é o objetivo final. No entanto, para fazer isso, ele sabe que precisa dominar a magia moderna no mais alto nível para poder conquistar todos os atributos. Ele planeja usar o computador quântico para executar os cálculos para a teoria básica de sua magia híbrida hipotética. Azuma insere seus dados, e quando termina, decide pegar uma bebida e esperar até que os resultados do cálculo saiam. De repente, ele é lançado em um espaço mágico onde se vê caindo. Ele rapidamente percebe que está sob ataque de alguém que usa magia moderna, mas o problema é que ele não consegue ver a pessoa. Só então, ele se dá conta de que há apenas uma pessoa que passou despercebida por seu radar, e essa pessoa é Izuya. Azuma não consegue acreditar que o cara já está agindo quando sugeriu que fossem amigos. Já que Izuya não se importa em atacá-lo, Azuma planeja ensiná-lo o que significa ser seu veterano. Como não há como Izuya tê-lo teletransportado para o céu, Azuma deduz que é um feitiço de alteração de reconhecimento para fazê-lo perceber dessa forma. Este é o mesmo tipo de magia que Izuya usou no passado, e Azuma fica surpreso por ele não ter mudado. No entanto, Azuma está curioso para ver o que acontecerá se continuar em queda livre. Nesse momento, um bando de bestas mágicas artificiais aparece do nada. Azuma é forçado a lançar um feitiço de barreira e percebe que ficará na defensiva se não conseguir localizar onde Izuya está escondido. Azuma planeja seu movimento e decide usar magia de desaceleração para parar sua queda. Mas, de repente, ele percebe que está caindo em uma mina mágica. É quando ele percebe que Izuya já colocou contramedidas no espaço mágico, que sempre reagirão ao feitiço que ele ativar. Azuma chega à rápida conclusão de que precisa destruir as minas antes que explodam, causando uma explosão em cadeia. Azuma acredita que tem tudo sob controle até que de repente se encontra levitando em um espaço vazio sem atmosfera, dificultando sua respiração. Ele ainda está lidando com isso quando um monte de explosões abalam o espaço, e é quando Azuma finalmente decide que já chega. Azuma logo percebe que corre o risco de sufocar e morrer se não agir rapidamente. Para completar, o espaço mágico é intrincado em sua construção, assim como uma obra de arte. Como ele sabe como Izuya opera, ele tem quase certeza de que ele está escondido em algum lugar, observando para poder testemunhar sua morte. Isso significa que todo o espaço não é autônomo, então Izuya está definitivamente por perto observando por um olho mágico. Azuma conclui que sua saída é encontrar o olho mágico, e ele se entrega a um modo de foco de 100%. Izuya vê isso e acredita que Azuma está finalmente desistindo, mas ao mesmo tempo, ele não está pronto para recuar. De repente, uma grande explosão abala o espaço,
e isso é graças a Azuma canalizando toda a sua mana concentrada em sua estrutura de execução e liberando-a de uma vez. Izuya fica chocado quando vê isso, mas Azuma não se contém e continua a expandir seu enorme círculo mágico. Ele planeja expor a anomalia dentro do espaço e identificar o ponto de observação de Izuya fazendo isso. Depois de alguns momentos fazendo isso, ele finalmente localiza Izuya e não perde tempo em explorar o espaço. Ele destrói a magia de Izuya e se encontra na sala de magia novamente. Com isso, ele confirma que Izuya estava usando uma magia de alteração de reconhecimento. Azuma então sai da sala para encontrar Izuya onde ele está sentado. Azuma se aproxima dele, perguntando por que ele iria querer machucá-lo quando ele disse anteriormente que gostaria que eles se dessem bem. Izuya se levanta animadamente, dizendo a Azuma que ele é tudo o que imaginava que ele fosse. Izuya fala sobre como foi fácil para Azuma romper a magia de ilusão e lançar magia de levitação sem um cântico. Izuya diz a Azuma que ele é uma pessoa incrível por ser capaz de fazer isso. Izuya continua dançando enquanto compara a técnica de Azuma com a melhor arte do mundo. Ele diz a Azuma que ele é incrível e que gostaria de entender seus circuitos mágicos. De repente, o rosto de Izuya muda enquanto ele diz a Azuma que o que ele mais ama é ver algo bonito ser destruído. Antes que Azuma possa reagir, ele percebe que Izuya o superou novamente e que ele caiu em outro feitiço dele. Izuya então ativa seu feitiço mágico, queda de meteoro, e um monte de materiais de construção de baixo levitam no ar para começar a cair sobre Azuma na tentativa de empalá-lo. Mesmo com vários materiais afiados vindo em sua direção, Azuma mantém a calma. Pouco antes de os espinhos descerem sobre ele, ele consegue criar uma barreira para bloqueá-los. No entanto, Izuya zomba dele, dizendo que quer ver por quanto tempo ele vai aguentar. Izuya continua atirando vários materiais em Azuma, forçando-o a continuar se esquivando, e sem dúvida, ele percebe que Izuya está tentando encurralá-lo. Antes que Azuma perceba, ele se encontra no meio de materiais de construção que visam acabar com ele. Azuma continua resistindo, mas Izuya zomba dele, dizendo que ele já está chegando ao seu limite. Izuya então leva as coisas adiante, puxando um avião em direção à localização de Azuma. Izuya flutua no ar enquanto diz a Azuma que ele está em seu mundo. Izuya diz a Azuma que está curioso para ver como ele vai bloquear seu último ataque. Azuma levanta a mão no ar, mas ao mesmo tempo foca sua atenção nos arredores. Enquanto isso, Izuya está planejando espetá-lo com uma agulha. Mas assim que ele atira a agulha em Azuma, ele cancela o feitiço que protegia o avião. Isso choca Izuya, e ele assiste enquanto o avião desaba. No entanto, acaba sendo uma ilusão, e seu ataque principal era a agulha. Azuma foi capaz de ver através disso e pegou a agulha com bastante facilidade. Azuma zomba dele, dizendo que já percebeu seus esquemas. Azuma explica que o feitiço que manipula o vento para derrubar os destroços não passou de uma isca. Izuya derrubou objetos reais como postes e placas de metal, mas depois usou um avião ilusório para chamar sua atenção. Enquanto Azuma estava distraído, ele então lançou a agulha mágica infundida com um feitiço de perturbação da consciência, que era a verdadeira jogada de Izuya. Azuma sorri porque até a suposta queda de meteoro de Izuya não passou de um blefe. Azuma elogia o trabalho árduo de Izuya, mas o informa que tudo o que ele tenta fazer é inútil contra ele. Izuya contesta essa possibilidade, dizendo que não há como Azuma ter visto através de sua magia, porque nenhum mago vivo percebe quando ele ativa sua magia. Izuya diz que isso só é possível se a pessoa for um arquimago lendário de 3.000 anos atrás. Nesse momento, Azuma diz a ele que, por sua magia ter sido excelente, ele vai encerrar a batalha com sutileza. Ele avança em direção a Izuya a uma velocidade a qual ele não consegue reagir e diz que ele usou magia demais na sua frente, o que lhe deu a chance de analisá-la. Azuma coloca a mão no peito de Izuya e libera um círculo mágico que envia uma vibração de dor por seu corpo. O efeito da magia começa, e Izuya grita de dor antes de desmaiar completamente. Azuma fica de pé sobre ele com um sorriso no rosto porque venceu a batalha. Enquanto Izuya estava desmaiado, ele se viu sonhando com seu ancestral de 3.000 anos atrás. Ele era bem próximo de Azuma naquela época, e considera Azuma uma obra de arte. Embora fosse próximo de Azuma, Izuya não era próximo do resto da equipe, pois sempre os evitava. Kiryu acredita que Izuya é tímido, mas o outro colega de equipe diz que Izuya provavelmente simplesmente não gosta dele. Aparentemente, Izuya não se dá bem com os outros porque eles não apreciam arte, e Izuya não é do tipo que se mistura com pessoas como eles. Justo quando as coisas estavam ficando muito boas entre ele e Azuma, ele é subitamente informado por um de seus colegas de equipe que o rei emitiu um decreto real declarando que Azuma é um traidor. Izuya não quer acreditar nisso porque não acha que haja a possibilidade de Azuma os trair. Seu colega de equipe diz a ele que é verdade, já que o rei tem o poder da premonição, e nunca esteve errado.
Isso parte o coração de Izuya, já que ele considera Azuma uma obra de arte, e se pergunta por que ele arriscaria tudo para trair o reino. Izuya está questionando isso quando acorda na enfermaria. Como Izuya não vivenciou os eventos diretamente, ele acredita que o que acabou de testemunhar é um sonho terrível. Izuya está tentando se recompor quando Azuma aparece, oferecendo-lhe água para beber. Ele diz que é uma bebida eletrolítica com açúcar. Azuma sugere que Izuya se reidrate o mais rápido possível, pois perdeu muito líquido suando. Izuya fica chocado e pergunta a Azuma por que ele o está ajudando. Azuma menciona que Izuya recebeu seu feitiço em cheio, e não havia como ele ter saído ileso. No entanto, ele o informa que seus circuitos mágicos ainda estão estáveis e não parece ter causado nenhum dano permanente. Nesse momento, Izuya nota uma toalha na mão de Azuma, e é quando ele percebe que Azuma esteve cuidando dele enquanto estava desacordado. Com um sorriso brilhante no rosto, Azuma diz a Izuya que fez isso porque não quer perder um mago talentoso. Com uma voz sutil, Izuya agradece a Azuma pela ajuda e o informa que nem todos no S4 são como Kiryu. Izuya admite que o poder mágico de Kiryu é extraordinário, mas ao mesmo tempo, ele não concorda com suas ideias. Izuya então revela que queria ver o quão forte Azuma é para ter sido capaz de derrotar Kiryu. Izuya então inclina a cabeça para Azuma para se desculpar em nome de Kiryu por tudo que ele fez a ele. Azuma sorri e diz a Izuya que ele não parece ser uma má pessoa. Ele então diz a Izuya que vai simplesmente esquecer que ele o emboscou. No entanto, em troca disso, ele quer que eles façam um acordo. Izuya pergunta a ele qual é o acordo, e Azuma diz a Izuya que quer que ele saia do S4 e se junte a ele para criar uma nova facção na academia. Azuma está pronto para correr o risco de recrutá-lo, já que ele não tem suas memórias de 3.000 anos atrás. Azuma já percebeu que precisará de aliados se quiser alcançar algo nesta era atual. Azuma diz a Izuya que está contando com ele para caminhar ao seu lado em direção ao futuro que ele almeja. Izuya fica completamente impressionado e honrado com a oferta. Ele não perde tempo em sair da cama e se ajoelha na frente de Azuma, dizendo que está pronto para seguir sua liderança. Azuma fica surpreso com a conduta de Izuya porque se lembra claramente do Izuya de 3.000 anos atrás fazendo a mesma coisa. Nesse momento, Azuma avisa a enfermeira que pode vê-lo espiando por trás da porta. A mulher sai rapidamente, dizendo que não foi sua intenção. Como ele terminou com Izuya, Azuma se prepara para sair. Antes de sair, ele entrega à enfermeira um gráfico que analisa o circuito mágico de Izuya. Azuma diz a ela que pode usar isso como referência, e no momento em que ela olha para o gráfico, ela quase enlouquece. Ela não consegue acreditar no quão insanamente detalhado o gráfico é. Ela grita para Azuma parar e pergunta se ele estaria disposto a se juntar ao seu instituto de pesquisa como um aluno especial. Azuma se vira, sorri para ela e recusa a oferta, dizendo que já gosta da academia. Depois de sair, Azuma se dirige à sala de análise mágica porque se distraiu um pouco e precisa continuar com sua pesquisa. Depois que o computador termina de analisar tudo o que ele sugeriu, o computador chega à conclusão de que sua teoria é recomendada para apresentação em conferências acadêmicas como um novo sistema de magia. Azuma fica satisfeito que seu palpite estava certo e suspira de alívio porque isso estabelece a base para a magia híbrida que mistura métodos antigos e modernos. Azuma descobre que a próxima coisa que fará é ajustar cada fórmula mágica para se adequar a usos específicos. Depois disso, ele as adaptará aos circuitos mágicos, e também precisa verificar sua compatibilidade com os elementos. Por ter muito a fazer, Azuma percebe que a sala de análise mágica pode muito bem se tornar sua segunda casa. Azuma planeja superar toda a magia antiga que aprendeu e então criar uma magia revolucionária. No dia seguinte, na aula, o professor decide chamar Azuma porque há suspeitas de que ele está trapaceando, já que sua nota subiu repentinamente. O professor diz a ele para ir à frente e resolver a questão que está no quadro. O professor manipula Azuma para que ele se apresente, e Azuma avança com confiança para provar que eles estão errados e que os NETs não são lixo. Azuma pega no giz, começa a resolver a equação até ao mais ínfimo pormenor, chocando o professor e até os alunos. Azuma até explica como a equação surgiu e para que é usada. Aparentemente, foi a mesma equação que levou à invenção das varinhas inteligentes. E quando o professor ouve isto, fica completamente impressionado. Ele não tem outra escolha senão dizer a Azuma que ele está certo, e diz-lhe para voltar para o seu lugar. O professor fica atordoado porque Azuma acabou de resolver um problema destinado a estudantes universitários. Enquanto ele volta para o seu lugar, Lily não consegue tirar os olhos do rapaz fixo e descontraído. Durante o almoço, a maioria da turma aproxima-se de Lily, implorando-lhe que fale com Azuma para que ele se torne amigo deles. Percebendo que eles não a deixarão em paz a menos que o faça, Lily finalmente concorda em falar com Azuma. Lily então pergunta a Azuma se ele estará livre depois das aulas para que possam ir ao café em Ibizu com o resto da turma. Azuma inicialmente recusa a oferta,
mas no momento em que percebe que Lily será envergonhada, ele muda de ideias. A turma inteira explode de alegria quando ele diz isto, e eles admitem que é o melhor dia das suas vidas. Entretanto, há uma rapariga estranha a observar Azuma, e ela pretende desfigurar o belo rosto de Azuma. Momentos depois, Azuma e os seus colegas de turma chegam ao café, mas Azuma não consegue ter um momento de descanso, pois os alunos estão interessados em tudo que lhe diz respeito. Lily logo se cansa das suas perguntas incessantes, e ela grita com eles, dizendo-lhes para perguntarem um de cada vez. Azuma então começa a responder a todas as perguntas deles, como qual é a sua comida favorita e as vantagens de ser um Nia. Mesmo quando ele está prestes a esquecer-se de uma pergunta, o aluno lembra-o rapidamente. Azuma revela que a pessoa de quem ele é mais próximo é a Lily. E no momento em que ele diz isto, quase faz Lily desmaiar, mas ela tenta manter a calma para que as coisas não acabem como antes. No entanto, ela descarrega as suas emoções no copo que está a segurar, apertando com tanta força que derrama todo o conteúdo. Azuma ainda encontra uma maneira de a deixar embaraçada ao confortá-la por causa da bebida derramada. Lily então diz a Azuma que os alunos estão curiosos sobre ele, já que nenhum deles frequenta cursos de elite. Aparentemente, o significado que eles dão para Nia não é educação, emprego ou formação. No entanto, estão todos convencidos de que esta não é a situação no caso de Azuma. Na verdade, eles acreditam que é mais como notável, habilidoso, inteligente e incrível. Azuma sorri ao ouvir isto e diz aos alunos que eles podem estar certos. Lily não consegue acreditar que Azuma está realmente tranquilo com tudo que eles têm dito até agora. Ao saírem do café, eles fazem questão de trocar informações de contato com Azuma, e isto proporciona-lhes outra onda de excitação. Entretanto, há alguém a espiar Azuma e a enviar a sua localização em tempo real para o seu chefe. Azuma logo percebe a presença dessa pessoa e diz a Lily para ter cuidado. De repente, um grupo de estudantes de elite aparece à frente deles. Azuma exige saber por que estão ali, mas eles permanecem em silêncio até um carro parar à frente deles. Os alunos então criam uma passagem para quem quer que esteja dentro do carro. Quando a porta do carro se abre, os colegas de Azuma entram em pânico porque o rapaz que sai do carro é um dos 4S. O rapaz aproxima-se de Azuma e apresenta-se como Fukata Shion, o chefe da união de clubes da academia. Sem dúvida, Azuma consegue ver que Shion é o mesmo Shion de 3.000 anos atrás. Shion então diz a Azuma que ouviu falar sobre como ele ajudou Izuya. E como o grupo não pode continuar a dever favores, ele decide desafiar Azuma para um duelo de magia. Lily fica chocada ao ouvir isto, e Azuma vira-se para lhe perguntar se ela sabe o que é um duelo de magia. Lily fica horrorizada quando percebe que Azuma não faz a mínima ideia, e ela sussurra-lhe ao ouvido, explicando que é um duelo de magia. Quando Azuma demora muito para dar a sua resposta, Shion liberta a sua assustadora aura de batalha para intimidar Azuma. Azuma analisa a aura e percebe que é um espírito de luta, que está direcionado a ele e ao resto dos seus colegas. Azuma percebe que Shion está disposto a fazer reféns, desde que o consiga levar a aceitar o duelo. Como isto também proporciona um campo de entretenimento para Azuma, ele decide aceitar o duelo. No momento em que ele concorda com o duelo, Shion embainha a sua espada e diz a Azuma que o duelo acontecerá na manhã seguinte, na arena central da academia. Azuma sorri porque não está nem um pouco preocupado, e está preparado para mostrar a Shion porque é muito melhor do que ele. Mais tarde, Azuma encontra-se num sonho lúcido e, de dentro do sonho, consegue mergulhar no seu subconsciente e pensamentos ocultos. Azuma considera isto uma grande oportunidade para investigar o dono original do corpo. Ele lembra-se que, quando reencarnou, havia uma pequena quantidade de mana não utilizada que permaneceu nos circuitos mágicos do seu corpo. Como ele não lhe tocou, acredita que pode ler os pensamentos do dono original se olhar através dela. Ele também acredita que haverá um resquício do Azuma do passado dentro dos seus pensamentos. Para fazer isto, ele descobre que precisa de usar magia para extrair o seu espírito, mas lembra-se que não existe magia antiga para isso. Sendo o gênio que é, ele decide criar uma para isso. Ele agarra a ideia e começa a juntar tudo o que é preciso para que funcione, e ele consegue. Ele sorri porque está literalmente a criar nova magia dentro de um espaço mental. Azuma está confiante de que será o único a fazer isto na história. Tal como esperado, Azuma consegue fazê-lo e extrai os pensamentos do corpo. O jovem Azuma entra em pânico quando vê uma cópia exata de si mesmo à sua frente e exige saber onde está. No entanto, a sua cabeça começa a latejar, e ele cai de joelhos com dores. Azuma percebe que a sincronização de memórias entre o jovem Azuma e o corpo começou. Todas as memórias começam a inundá-lo, e Azuma percebe que ele tentou matar-se no seu quarto, e é por isso que acabou por perder a consciência. Depois disto, ele foi parar ao hospital e entrou em coma, do qual não era suposto acordar. Ele pergunta a Azuma se tudo que acabou de ver está correto, e Azuma diz que sim.
Ele informa-o de que está atualmente a usar o seu corpo emprestado e pede desculpa por isso. No entanto, o jovem rapaz não se importa, já que teria permanecido em coma se não fosse por ele. O jovem Azuma pergunta então a Azuma por que é que alguém de há 3.000 anos reencarnou no seu corpo. Azuma demorou seu tempo a explicar, e quando fez, o jovem Azuma quase enlouqueceu. Azuma também acrescentou a história de como Kiryu e o professor lhe faziam bullying. No entanto, Azuma já os derrotou e também já venceu outros oponentes fortes. Azuma revela que está a fazer tudo isto para proteger o corpo deles. O jovem Azuma entra em pânico ao perceber que se teria tornado uma mini-celebridade na escola. No entanto, ele já não acha que isto seja um problema para si, uma vez que já está morto. O jovem Azuma revela então que finalmente se lembra de como tudo aconteceu. Quando ele estava em coma, uma chuva de meteoros passou por perto, e os meteoros estavam a ser sugados para um enorme buraco negro. No entanto, dentro do buraco negro há um ponto de luz que lhe chamou a atenção. Ele narra que a luz estava a piscar como se estivesse a lutar, e ele decidiu tomar o lugar da luz. O jovem Azuma mergulhou, e continuou a cair. Ele percebeu que era alguém que queria morrer, mas viveu, enquanto o velho Azuma era alguém que queria viver, mas acabou por morrer. O jovem Azuma sorri, dizendo que provavelmente aconteceu da forma como era suposto. No entanto, o velho Azuma discorda, dizendo que são duas almas a partilhar um corpo, e nenhuma delas pode existir como Azuma por si só. Com confiança, Azuma diz ao jovem Azuma que eles estão atualmente na sua história, e promete realizar o seu sonho. O jovem Azuma sorri, e lágrimas caem-lhe dos olhos quando ouve isto. Ele e o velho Azuma apertam as mãos, e ele agradece-lhe pela ajuda. O jovem Azuma diz ao velho Azuma que está satisfeito com o facto de ele o estar a ajudar a realizar o seu desejo. O jovem Azuma pergunta então ao velho Azuma se há algo que ele possa fazer para ajudar, e o velho Azuma conta ao jovem Azuma sobre a sua experiência no café. Ele diz ao jovem Azuma que Lily estava a gritar uma espécie de encantamento estranho. Como todos vocês, transformem-se em mocha branco. Isto deixou o velho Azuma confuso, e ele pergunta ao jovem Azuma se pode traduzir isto para ele. O jovem Azuma ri-se ao ouvir isto e diz ao velho Azuma que não se importa de ajudar. Mas nesse momento, o seu corpo começa a desvanecer-se, indicando que o tempo deles acabou. O jovem Azuma agradece então ao velho Azuma por o ter trazido de volta. Antes de desaparecer, ele diz ao velho Azuma que vai continuar a espreitar a história deles. Quando Azuma acorda, ele sabe que o jovem Azuma não passa de um pensamento persistente, mas, ao mesmo tempo, quer realizar todos os seus desejos. Entretanto, na residência de Shion, ele é visto sentado em frente a um cristal gigante conhecido como oricalco nitreto de Wurtzita, que é extraído apenas nas montanhas pertencentes à família Fukata há gerações. É basicamente o metal mais duro do planeta, e depois de Shion terminar de meditar, ele corta o metal em pedaços com a sua espada. Nesse momento, a rapariga estranha que estava a perseguir Azuma mais cedo aparece no campo de treino de Shion. Acontece que ela também é um dos 4S, e ela é Mizuhara Miyuni. Muni fica impressionada com a eficácia da espada de Shion, porque consegue cortar o material como se não fosse nada. Shion então diz a Muni que já viu o vídeo que ela lhe enviou, e está surpreendido que Izuya e Kiryu tenham perdido da maneira que perderam. Shion menciona que ele pode estar nos 4S apenas por estar, mas ao mesmo tempo, ele tinha Izuya e Kiryu em alta consideração. Ele os considera a personificação do prestígio da academia. Por causa disso, ele não tem intenção de mostrar misericórdia a quem quer que ameace o prestígio da academia. Muni concorda com ele, dizendo-lhe que se ele subestimar Azuma por ser um novato, ele só vai se arrepender, assim como Azuya e Kiryu fizeram. Shion então saca sua espada e jura pela lua no céu que vai derrotar Azuma. Ele diz que não se importa se algo acontecer com Azuma, porque a autoridade da academia é muito maior do que uma vida humana. Muni fica feliz em ouvir isso, e ela incita Shion a esmagar o rosto bonito de Azuma. Muni então pergunta se ele tem intenção de usar sua arma secreta durante a luta, mas Shion diz que não, acreditando que a luta não vai justificar isso. Ele acredita que sua habilidade é suficiente para a batalha, e assim, o dia do duelo chega, e Azuma está animado com tudo isso. Falando sobre o duelo de magia, é uma batalha sancionada entre estudantes, que se baseia no uso de magia. Aparentemente, os estudantes da instituição são classificados com base no resultado de um duelo de magia. E como de costume, as classificações vão de F a S. Estudantes de alta classificação recebem vários privilégios dentro da academia, o que torna tudo mais interessante. Enquanto estava na sala de espera da arena, foi isso tudo que Azuma aprendeu com Lily. Lily acredita que Azuma já deve ter ouvido falar disso, já que é de conhecimento comum para todos os estudantes. No entanto, Azuma informa que é a primeira vez que ouve falar disso e agradece por ela ter contado.
Lily fica surpresa ao ouvir isso e presume que Azuma ainda está sofrendo com toda aquela confusão de memória. Por causa disso, ela decide que irá apoiá-lo. De repente, ela se dá conta de que está na sala de espera de Azuma e começa a fantasiar, como sempre faz. É a voz de Azuma chamando por ela que a tira da zona de fantasia em que ela se encontrava. Azuma então mostra a ela duas gravatas, uma preta e uma branca, perguntando qual fica melhor. Lily escolhe a preta, e Azuma agradece a ajuda dela. Azuma então pergunta a Lily se ele terá mais tempo na sala de análise de magia se conseguir aumentar sua classificação, e Lily diz que sim. Lily não consegue acreditar que a sala de análise de magia seja a preocupação de Azuma entre todas as suas preocupações. Azuma então diz a Lily que Shion está chamando de encrenqueiro da escola, e Lily confirma isso mostrando a ele a notícia detalhando sua luta com Shion. Shion havia dito à imprensa sobre seu desejo de punir Azuma, que atualmente está destruindo a academia. Mesmo quando Azuma vê o artigo, ele não se abala, e isso choca Lily. Ela não consegue acreditar na coragem de Azuma, já que Shion é um mestre da esgrima mágica japonesa e o herdeiro das minas de metais raros que fornecem as varinhas inteligentes. Basicamente, suas doações para a academia são na casa dos bilhões, e é por isso que ninguém na academia pode desafiá-lo. Lily diz a Azuma que, mesmo que ele esteja certo, a opinião pública será manipulada para parecer que a justiça está do lado de Shion. Azuma para um momento para pensar sobre tudo isso e simplesmente ignora tudo. Ele então pergunta a Lily como sua gravata fica nele. Lily fica impressionada com a aura dele e garante que a gravata está bonita. Com isso, Azuma se levanta para ir para o duelo. Lily fica chocada que não há um pingo de medo no rapaz, o que a faz se perguntar se ele estava mesmo ouvindo o que ela vinha dizendo. A caminho da arena, ele encontra Izuya, e os dois trocam o que pode ser descrito como um olhar codificado. Enquanto isso, Shion chegou à arena, e as elites estão torcendo por ele, dizendo-lhe para destruir Azuma e acabar com ele. Não muito tempo depois, Azuma também aparece. Shion elogia por não ter fugido, e Azuma agradece o gesto. Do nada, Shion pergunta a Azuma quem ele é. Essa pergunta choca Azuma, que acredita que Shion percebeu que ele é um ser reencarnado. Shion diz a Azuma que está levando a luta a sério porque Azuma conseguiu derrotar Kiryu e Izuya, o que definitivamente não foi sorte. É exatamente por isso que ele está perguntando a Azuma quem ele é, e ele acompanha a pergunta com uma aura de batalha avassaladora. Azuma nem sequer vacila em meio a toda a intimidação, e simplesmente diz a Shion que ele é Azuma. Shion fica impressionado que Azuma nem vacilou quando ele tentou sobrepujá-lo com sua aura de batalha, e o informa que não tem intenção de subestimá-lo. Shion diz a ele que vai enfrentá-lo com tudo que tem e esmagá-lo com toda a sua força. Azuma sorri ao ouvir isso, dizendo a Shion que era exatamente isso que ele esperava, e garante que também não vai se segurar. Assim que o árbitro está prestes a começar a luta, Shion diz para ele esperar. Shion então diz a Azuma que está preparado para lhe mostrar misericórdia, pois é costume da nobre família Fukata. Shion diz a Azuma que, se ele apresentar sua carta de desistência naquele instante, ele está disposto a deixá-lo sair com uma derrota por WO. Dessa forma, Azuma não se machucaria, mas seria uma pena que os estudantes que se reuniram tivessem vindo para nada. Shion pergunta a Azuma qual é sua decisão, e Azuma se vira para o árbitro para perguntar algo também. Azuma pergunta ao árbitro qual seria sua classificação se ele vencesse a luta. O árbitro revela que Shion é atualmente um estudante de rank S, enquanto Azuma é de rank F. Isso significa que Azuma subirá para o rank A se conseguir vencer o duelo. Depois de ouvir isso, Azuma se vira para Shion e diz que está disposto a desistir da luta se Shion estiver disposto a elevar sua classificação de F para S. Azuma finaliza dizendo a Shion que ele também evitará se machucar se fizerem dessa forma. No momento em que ele diz isso, a raiva de Shion domina toda a sala. Shion diz a Azuma que faz muito tempo que alguém não é tão insolente na frente dele. Por causa de quão rude Azuma é, Shion garante que não vai perdoá-lo, mesmo que ele implore ou chore. Na verdade, ele está pronto para espancar Azuma até virar uma polpa. Azuma o provoca ainda mais, dizendo-lhe para vir com tudo. Shion, com raiva, diz ao árbitro para começar a luta. E como Shion é a reencarnação de seu subordinado do passado, Azuma sabe que não pode se segurar e arriscar perder. Azuma planeja usar o poder total da magia antiga desde o início. Azuma revela seu círculo mágico, chocando toda a sala, já que eles nunca viram um círculo mágico como o de Azuma antes. Azuma então lança uma explosão de magia em Shion, mas antes que possa alcançá-lo, ela é interceptada. Acontece que Shion está usando uma magia de atributo terra de interceptação automática. Azuma não se surpreende, pois era assim que a versão anterior dele se movia também. Shion então diz a Azuma que sua magia de origem desconhecida não vai funcionar nele. Shion pega sua espada, dizendo a Azuma que está preparado para terminar a luta com um único golpe.
Azuma fica impressionado com a espada, já que ela atua tanto como uma varinha inteligente quanto como uma lâmina física. Azuma observa Shion preparar seu ataque e descobre qual é a contra-estratégia de Shion. Azuma está impressionado e se prepara para ser aquele que quebrará o espaço impenetrável de Shion. Para Shion, Azuma é uma mutação irregular que apareceu do nada. Ele o vê como um incômodo imundo que perturba a harmonia da escola, e é por isso que ele não pode permitir isso. Shion está confiante de que Azuma não tem o que é preciso para bloquear seu ataque, e até os estudantes estão todos animados para ver o golpe final de Shion. Para piorar a situação para Azuma, ele se vê preso pela magia de Shion para impedi-lo de escapar. No momento em que Shion sabe que Azuma está preso, ele faz seu movimento. Mune observa com admiração, perguntando-se o que Azuma vai fazer, porque o corte de Shion pode derrubar até o material mais duro do planeta. Enquanto o corte viaja em direção a Azuma, ele tira a gravata, dizendo que cansou de ser bonzinho. Ele então lança um feitiço de endurecimento na gravata, transformando-o em um material sólido como rocha. Com isso, ele bloqueia o ataque de Shion e até o estilhaça. Isso choca Shion e todos na sala, já que Azuma bloqueou a técnica mortal de Shion com apenas uma gravata. Azuma também ativa uma magia de anulação para dissipar a magia de restrição que o mantinha no lugar. Uma vez livre, Azuma desaparece, causando arrepios na espinha de Shion. Enquanto isso, Azuma está se preparando para um contra-ataque, e Shion entra em pânico só de pensar nisso. Percebendo que Azuma não está em lugar nenhum, Shion reforça seu espaço absoluto em preparação para um ataque. Azuma aparece de repente atrás dele. Assim que está prestes a desferir seu golpe, o sistema de interceptação automática entra em ação novamente. Uma mão gigante emerge de baixo e bloqueia o ataque de Azuma, dando a Shion todo o tempo de que ele precisa para lançar um corte na direção de Azuma. No entanto, Azuma consegue desviar do golpe e joga fora sua espada antes de ir atrás de Shion. Shion acredita que Azuma está se entregando à morte com o que está fazendo. No entanto, Azuma o choca ao manter seu feitiço de dissipação de partículas ativado. Isso dissolve tudo que possa bloquear o caminho de Azuma enquanto ele avança em direção a Shion. Assim que ele alcança Shion, ele saca outra espada e a brande com força contra Shion. Lily fica chocada quando vê isso e percebe que Azuma guardou a segunda gravata também. Shion se vê lutando contra a força avassaladora de Azuma, mas Azuma o elogia por resistir, já que planejava terminar a luta com apenas um golpe. Shion também admite que Azuma é o primeiro a se aproximar de seu domínio e, por causa disso, ele planeja revelar sua técnica secreta de espada pela primeira vez. Nesse momento, Shion libera sua espada mágica, a lua cheia nebulosa, que emite uma luz brilhante. Azuma não consegue detê-la, e Shion recebe uma estocada direta em seu peito. Moon sorri porque esta é uma técnica de espada que combina a espada mágica disruptiva com uma espada mágica perfurante, e é algo que nem mesmo ela consegue desviar. O golpe o atinge diretamente no peito, enviando uma onda de dano atômico pelo corpo de Azuma. Azuma perde a mobilidade e cai no chão, fazendo Lily gritar de dor e desespero. Com Azuma sem responder, Shion teme que Azuma esteja morto por ter colocado poder demais no golpe. Shion diz ao árbitro para verificar Azuma, e ele corre para fazer isso. Shion já está preparado para aceitar a punição pela morte de Azuma sob o pretexto de que foi um erro. De repente, Azuma se levanta como um zumbi, e sua aparência também é aterrorizante. Shion fica chocado porque Azuma não deveria ser capaz de resistir à técnica secreta de sua esgrima mágica. Azuma então diz a Shion que ele estava errado desde o início, pois acreditava estar dando o seu melhor, mas inconscientemente estava menosprezando Shion. No entanto, agora que ele voltou, Azuma está pronto para levar a sério com ele. Azuma caminha em direção a Shion, e ele entra em pânico enquanto se prepara para usar sua técnica secreta de espada novamente. Azuma sabe que a mana de seu corpo é insana, mas ele não tem problemas com resistência. Ele percebe que o dano que sofreu de Shion mais cedo foi mortal, e para evitar prolongar as coisas, ele planeja terminar a luta mais cedo. Azuma planeja comprimir a mana dentro dos circuitos mágicos até o limite para poder aprimorar temporariamente suas habilidades físicas. Embora tenha sido a primeira vez que fez isso, ele conseguiu com facilidade, com seu corpo brilhando intensamente. Azuma está grato por enfrentar um oponente forte, pois isso fez mergulhar na construção e experimentação bem no campo de batalha. Enquanto Azuma pensa em tudo isso, Shion vê isso como uma oportunidade para atacá-lo. Shion planeja desferir o golpe final, mas antes que possa fazer isso, Azuma aparece atrás dele. Shion fica chocado com a velocidade do cara, e se pergunta como um humano é capaz de atingir tal velocidade. No entanto, ele acredita que ainda tem uma arma secreta, e libera seu familiar. Seu familiar emerge de baixo para agarrar as pernas de Azuma. Shion ri de Azuma porque acredita que conseguiu restringir os movimentos de Azuma com sucesso. No entanto, Azuma o chocou ao arrastar o familiar com apenas uma mão.
Azuma o arremessa para longe como se fosse papel antes de finalizá-lo com um feitiço, chocando toda a sala. Azuma diz a Shion que sua opção de usar interceptação automática se foi, já que ele derrotou seu familiar. Shion treme ao ver isso, e Azuma caminha em sua direção, dizendo que acabou. Shion não consegue acreditar no que está acontecendo bem na sua frente, já que ele deveria ser o melhor espadachim do Japão. No entanto, ele não está pronto para admitir a derrota, e grita com toda a força para invocar seu último recurso. Há 3.000 anos, Azuma encontrou Shion desenvolvendo uma nova magia que extrai as habilidades ocultas de uma pessoa. Shion diz a Azuma que é possível aumentar a quantidade de mana inerente em cerca de 10 vezes. Azuma ficou impressionado ao ouvir isso, mas Shion mencionou que tinha um efeito colateral. Ele lhe diz que o lado brutal do conjurador se manifestará assim que for usada. Por causa disso, Shion acredita que precisa de mais refinamento. No entanto, ele revela que encontraram um humano adequado para o experimento. E como será um experimento perigoso? Azuma pergunta quem é o sujeito do experimento. Shion então diz a Azuma em quem ele está pensando e, após ouvir isso, Azuma diz a Shion para continuar seu trabalho, garantindo-lhe que confiará em sua nova magia. Agora no presente, Shion consegue ativar essa magia, e seu alter ego emerge. Ele avança em direção a Azuma como um maníaco, pronto para fatiá-lo em pedaços. Até Azuma consegue ver que o cara ficou insanamente rápido ao impulsionar seu circuito mágico e melhorar drasticamente suas habilidades físicas. A velocidade insana de Shion força Azuma a continuar pulando para trás, e Shion zomba dele, dizendo-lhe para parar de correr. Com a habilidade destrutiva de Shion fora de controle, Azuma percebe que ele conseguiu despertar seu potencial de 3.000 anos atrás. Ele deduz que os outros também fizeram o mesmo quando se encontraram em um estado extremo. No entanto, Azuma não acha que Shion ainda represente uma ameaça para ele. Não muito tempo depois, Shion encurrala Azuma, que era seu plano de jogo desde o início. Azuma fica impressionado que, mesmo em seu estado de loucura, ele ainda está calculando seus movimentos. Shion está feliz que tudo deu certo, e ele diz a Azuma que vai atacá-lo com sua técnica secreta final. Esta é uma técnica que dispara dezenas da espada mágica de um golpe mortal, a Lua Nova Nebulosa. Azuma está preocupado porque não sabe se consegue sequer aguentar o dano da técnica de frente. Mesmo com o perigo que o enfrenta, Azuma ainda se acha em vantagem. Azuma então conclui que precisa interceptar a técnica secreta de Shion. Com isso, Azuma constrói um círculo mágico para interceptar a barragem de ataques de Shion. O círculo mágico forma uma lente tridimensional gigante, e o primeiro ataque de Shion toca a lente gigante posicionada por Azuma. Além da habilidade analítica que Shion infundiu no círculo mágico, ele adicionou um novo arranjo a ele. Em vez de analisar automaticamente o alvo tocado, ele transmitiu a informação bruta e exposta diretamente para Azuma. Azuma então realiza uma análise de alta velocidade em seu cérebro usando o supercomputador como referência. Com este computador funcionando, ele conseguiu processar informações perto da velocidade da luz. Isso basicamente faz os golpes rápidos de Shion parecerem lentos, já que não há como eles superarem a velocidade da luz. Para se ter uma ideia de quão impressionante isso é, Azuma conseguiu terminar tudo isso em apenas 0,1 segundos. No momento em que termina, ele bloqueia os ataques de Shion e o contra-ataca, o que envia uma onda que empurra Shion para trás. No entanto, ele se recompõe e vai atrás de Azuma, mas este bloqueia o ataque facilmente. Azuma agarra sua espada e a quebra antes de dar um soco muito forte no rosto de Shion para derrubá-lo no chão. Azuma aponta sua espada para Shion, instando-o a se render ou ser esfaqueado da pior maneira possível. Percebendo que vai acabar morto se continuar agindo com coragem ou teimosia, Shion não tem escolha a não ser se render. Azuma então sorri para ele, perguntando se ele finalmente aprendeu seu lugar. Já que ele perdeu, Shion então pergunta a Azuma como ele conseguiu prever seu ataque, porque é impossível para o cérebro humano ser capaz de fazer isso. Azuma sorri, e ele entende sua confusão. Ele então explica que aplicou o princípio do computador quântico que está dentro da análise mágica para impulsionar a mana circulante em seu cérebro. Shion fica surpreso ao ouvir isso, e Azuma diz que a ciência na verdade funciona bem com a magia antiga. No entanto, Azuma o informa que conseguiu desenvolver essas contramedidas graças a Izuya. Antes de vir para a luta, Izuya havia dito a Azuma que Shion possui uma personalidade alternativa agressiva. Ele o informa que ele tem uma personalidade normal gentil e outra, que é agressiva. Ele pediu a Azuma que não baixasse a guarda até que tivesse derrotado o alter ego. Shion se recusa a acreditar que seja possível um mago comum conseguir fazer isso, e Azuma sorri para ele, dizendo que não é um mago comum, pois ele é um grande mago. Enquanto isso, os alunos explodiram de alegria enquanto celebram a vitória de Azuma, e Lily não poderia estar mais orgulhosa nas arquibancadas. Após a batalha, a notícia da derrota incolor de Shion se espalha amplamente, e eles sabem que isso é algo que permanecerá nos livros por gerações.
Azuma também recebeu sua recompensa por derrotar Shion, e foi promovido a um posto, que tem algumas vantagens adicionais, como um período maior na sala de análise mágica. Azuma está satisfeito por conseguir isso, já que não precisará obter autorização para usar a sala todos os dias. Além disso, tornará sua missão ainda mais rápida. Azuma está ansioso pelas coisas que serão criadas usando o computador quântico. Mais tarde naquele dia, Azuma volta para casa e percebe que faz uma semana que ele reencarnou, e seu conhecimento sobre a Era Moderna se aprofundou. Ele também aprendeu muito sobre a Terra e o fato de que houve uma descontinuidade cultural que aconteceu entre 3.000 anos atrás e os dias atuais. Basicamente, houve coisas que foram transmitidas dos tempos antigos para os tempos modernos, e algumas não. A fonte da descontinuidade é chamada de a Grande Calamidade. Devido a isso, a magia declina e a ciência se desenvolve. Azuma está feliz por ter sido apenas um declínio, não uma erradicação completa. A magia antiga se tornou uma minoria e foi tratada como um culto, mas depois voltou aos holofotes, graças ao poder da ciência. Ela foi organizada em magia moderna usando o poder científico que basicamente qualquer um pode usar, ao contrário da magia antiga que requer talento para ser usada. E para se ter uma ideia, o reino que traiu Azuma há muito tempo pereceu. No entanto, como Azuma encontrou 3 de seus antigos subordinados, ele conclui que Miyuni também está em algum lugar na academia. Na verdade, ele acredita que o rei que o traiu no passado também está presente na Era Moderna. Nesse momento, o alarme programado de Azuma dispara, e Azuma percebe que tem um relatório com um prazo que precisa terminar. Azuma percebe que o jovem Azuma estava trabalhando em algo que ele havia inventado nos tempos antigos. Como ele é a gênese de tudo isso, Azuma está confiante de que vai terminar em pouco tempo. Ele então nota um bilhete na mesa e, ao abri-lo, percebe que o que está escrito nele foi coberto por tinta. Azuma então usa sua magia para apagar a tinta, e fica surpreso ao ver que é uma lista de desejos. Esta é a lista de coisas que Azuma queria fazer antes de morrer, e de repente, uma delas chama sua atenção, que é encontrar sua família muito perdida. É quando Azuma percebe que o desejo do jovem Azuma não era vingança, mas família. Como o jovem Azuma está ansioso para encontrar sua família, o velho Azuma promete realizar seu desejo. No dia seguinte, Azuma chega à academia parecendo um estudante adequado, e chama a atenção de todos com sua postura. Enquanto ele caminha pela escola, os alunos ficam maravilhados com a forma como ele mudou do nada. Ele já foi um lixo na escola, mas de repente se tornou uma celebridade, e até tem Izuya o seguindo por toda parte. O que o torna ainda mais impressionante é o fato de ele ser um mago incolor. Izuya então informa que enviou um pedido para deixar os S-Fur para que possam criar uma nova facção. Além disso, Izuya garante a ele que eles devem conseguir uma sala para o clube. Azuma está satisfeito com seu trabalho e o elogia por tudo. De repente, eles são emboscados pela imprensa estudantil que fez uma pesquisa sobre Azuma. Eles falam sobre sua beleza e como ele conseguiu derrotar os membros dos S-Fur. Os membros da imprensa querem entrevistar Azuma, mas ele passa direto por eles, deixando-os totalmente constrangidos. No entanto, os membros da imprensa são sempre persistentes e, por isso, perseguem Azuma. Izuya, por outro lado, acompanha Azuma até a porta de sua sala antes de sair. E bem quando Azuma está prestes a se acomodar, os membros da imprensa aparecem mais uma vez. Azuma diz descaradamente à moça que não aceita pedidos da imprensa, mas ela é muito persistente. Ela garante a Azuma que não irá embora até que ele responda às suas perguntas. Percebendo que a garota é persistente e teimosa, Azuma diz a ela que precisa falar com Lily porque ela é sua secretária. Lily fica chocada ao ouvir isso. Azuma avisa a imprensa que eles precisam obter a permissão de Lily antes de falar com ele. No entanto, ele os incita a fazer isso depois da aula, já que agora eles têm aula. A garota fica feliz em ouvir isso e garante a Azuma que voltará para as perguntas. Depois que ela sai, Azuma sussurra no ouvido de Lily, dizendo que com certeza irá recompensá-la por seus esforços. Não muito tempo depois, o professor entra na sala. Azuma, por outro lado, está ocupado pensando em como sua vida tem sido desde que se tornou famoso. Ele percebe que precisa garantir um lugar secreto onde possa viver em paz. Enquanto isso, Lily fica impressionada com o quão dependente Azuma tem sido dela. Isso a deixa fantasiando sobre quem é a amante de Azuma mais uma vez. Mais tarde, Azuma continua sua vida de estudante normal e participa de uma competição de natação onde fica em primeiro lugar. O que torna sua vitória muito impressionante é o fato de que ele nem usou magia e conseguiu estabelecer um novo recorde de 35 segundos. Azuma também pode ver que está se acostumando muito com o corpo, mas, ao mesmo tempo, sabe que não pode mostrar sua força demais porque vai se destacar. Azuma só pode rezar para que o pedido de Izuya para a sala do clube seja bem sucedido. Depois de sair da piscina, ele vai para o banheiro se lavar.
Como a aula de natação é a última do dia, ele pensa em passar na sala de análise de magia depois de conversar com Izuya. De repente, ele nota uma figura estranha à sua frente, que acaba por ser uma garota. Antes que ele perceba o que está acontecendo, a garota se aproxima, revelando ser Miyune, e diz a Azuma que quer conhecê-lo mais profundamente. Azuma fica imediatamente cauteloso porque consegue ver que a pessoa à sua frente não é uma pessoa comum. Azuma tenta manter a calma, dizendo a Mion que ela está no banheiro masculino. No entanto, Mion argumenta que está no lugar certo. Azuma então sugere que ela saia antes que os outros garotos entrem e a encontrem. No entanto, ela informa a Azuma que eles são os únicos ali. Azuma se vira e percebe que tudo já está diferente. Até os alunos desapareceram, e ele rapidamente percebe que algo está errado. Ele se pergunta se é um ataque mágico, mas basicamente conclui que está em uma situação precária. Ele decide analisar melhor a situação e, para isso, conclui que colocar distância entre ele e Mune vai funcionar bem. Azuma corre para a porta e, enquanto se prepara para atravessar o vestiário, de repente ouve Mune atrás dele. Isso o deixa chocado e confuso enquanto tenta entender o que realmente está acontecendo. Ele se pergunta quando ela realmente conseguiu alcançá-lo. De repente, Mune aparece atrás dele, dizendo para ele se vestir porque seu corpo é tentador. Azuma a ignora e se concentra em tentar entender o que realmente está acontecendo. Ele inicialmente pensa que é magia de teletransporte, mas descarta a ideia, pois não consegue confirmar nenhum traço de encantamento. Ele decide entrar no jogo e descobrir qual é o plano dela. Enquanto se veste, Mune percebe que Azuma está de pé, cauteloso, e o incita a manter a calma, pois se quisesse machucá-lo, já o teria feito. Ela diz a Azuma que só quer que ele saiba tudo sobre ela antes de tomar sua decisão. Azuma fica confuso com isso, pois não sabe o que ela quer dizer com saber tudo. Depois de se certificar de que instilou medo suficiente nele, Mion finalmente se apresenta, dizendo a Azuma que ela é uma idol com mais de 3 milhões de seguidores. Ela se apresenta da maneira mais estilosa, mas isso não provoca nenhuma reação em Azuma, que apenas a encara sem expressão. No fundo, ele está tentando decifrar os movimentos dela, pois está familiarizado com eles de 3.000 anos atrás. Azuma sabe como é perigoso para ele se não conseguir descobrir o segredo de Mune. Como ele não nota nenhum sinal de magia antiga, ele se pergunta se ela conseguiu adquirir uma nova magia depois que ressuscitou. Mune logo percebe o quão tenso Azuma está e decide falar sobre si mesma. Essa é basicamente a razão pela qual ela queria ficar a sós com ele. Mune começa citando exemplos de animais como louva a Deus, que sempre comem seus parceiros machos. Ela menciona que existem muitas criaturas no mundo que comem seus parceiros machos e considera isso um comportamento inútil e estúpido. Mune então revela que, por outro lado, quer ser dominada e consumida por um macho superior. No entanto, ela não quer um macho fraco, porque quer ser dominada por um homem forte que possa superá-la. Ela menciona que consegue sentir o odor superior vindo de Azuma, que foi capaz de derrotar os outros 3 membros dos S-Fur. Do nada, ela acrescenta que Azuma é um sádico. Azuma fica chocado ao ouvir isso, porque não sabe o que está lhe dando essa ideia. Mune acredita que eles combinam, e é por isso que ela quer testar a força dele. Ela desfere um golpe muito perto de Azuma que corta o cabelo dele. Isso lhe causa um arrepio na espinha, pois ele sabe que teria morrido, já que não conseguiu sentir o golpe. Isso o deixa tremendo, pois ele não quer acreditar que a velocidade dela supera a dos golpes de espada de Shion. Azuma descarta essa ideia, dizendo que há outro truque por trás disso. Sorri para Azuma, pedindo que não a decepcione, e Azuma, por outro lado, finalmente se recompõe para desvendar adequadamente o mistério por trás de Moon. Azuma está observando seus arredores e memorizando tudo quando é atingido no braço pelo ataque de Moon. Antes que ele perceba, outro golpe o atinge na perna, e Moon diz a ele que ele será livre para fazer o que quiser com ela se conseguir vencê-la. No entanto, ela o avisa que se ele não conseguir encostar um dedo nela, ela o matará. Ela então diz a ele que ele está livre para se curvar diante dela e rastejar a seus pés se não quiser que ela o mate. Moon diz que quebrar um sádico como Azuma seria uma alegria para ela. Enquanto ela diz isso, Azuma permanece mudo, e Moon continua a causar danos ao corpo dele. Zomba de Azuma, perguntando se ele está com tanto medo de fazer um movimento, e diz que ele é uma decepção total. Ela também revela sua decepção com a falta de vontade de Azuma para lutar. Azuma finalmente quebra o silêncio, e Moon acredita que ele quer implorar por sua vida. No entanto, Azuma diz a ela que está enganada, pois ele só quer dizer que nunca irá rastejar ou implorar por sua vida. Azuma então acrescenta que nem sequer gosta de Mion, e isso envia uma onda de raiva através do corpo dela. Azuma continua, dizendo a ela que toda a sua conversa sobre machos fortes e dominação não lhe diz respeito. Azuma então finaliza dizendo que não tem o desejo de arranjar uma amante.
Azuma zomba de Mune por pensar que tem chance de controlá-lo, deixando-a saber que eles estão em níveis diferentes porque ele é muito mais forte que ela. Isso irrita Mune, e ela diz a Azuma para provar suas palavras virando a situação, pois um homem que não pode amá-la não merece ter uma razão para existir. Ela lança com raiva um ataque mágico em Azuma, e ele bloqueia o ataque inicial. No entanto, segue com outro ataque que corta seu peito. No entanto, Azuma não está preocupado porque concluiu com sucesso seus preparativos. Também percebe que algo está errado porque Azuma nem sequer tentou revidar. Nesse momento, Azuma saca um círculo mágico e se torna o alvo do círculo. Fica surpresa ao ver isso e pensa que Azuma enlouqueceu porque está tentando se machucar. Azuma então ri de Mion, dizendo que ela está entendendo tudo errado, pois esta é basicamente a sua solução para o problema. Ele encontrou uma maneira de romper a armadilha de Mion, e esta é a única maneira. Inicialmente, Azuma estava preocupado porque achou estranho que um arquimago como ele não conseguisse perceber a trajetória do ataque de Mion. Por causa disso, ele implantou minas invisíveis infundidas com a habilidade de análise no ar. Enquanto Mion atacava, ele analisava o ambiente para encontrar uma brecha. Acontece que uma das minas foi acidentalmente destruída, mas foi com isso que ele conseguiu notar um ataque que veio de outra fase. Ele percebeu que o ataque foi tão rápido porque o atingiu quando ele ainda estava tentando se recompor. Azuma começa a se perguntar o que poderia estar acontecendo para que a velocidade de ataque de Mion seja maior que a de um espadachim como Shion. No entanto, Azuma conseguiu descobrir o truque por trás disso. Ele percebeu que o relógio não estava com defeito, e era sua percepção que estava alterada. Azuma descobriu que está sob a influência de uma magia de atraso que obstrui sua percepção. No entanto, o problema é que não há vestígios da magia sendo lançada pela própria Melnie. Azuma então conclui que há outro mago que está mantendo o feitiço o tempo todo. Por fim, ele conseguiu descobrir que existem formas de vida artificiais presas ao seu corpo, e todas são familiares de Melnie. Aparentemente, Melnie havia manipulado o chuveiro com água misturada com seus familiares. Acontece que quanto mais os familiares se prendem a um alvo, mais a percepção deles é atrasada, tornando sua consciência mais lenta. Para se ter uma ideia, ele ficou tão lento que os movimentos de Mevon se tornaram rápidos demais para ele. No entanto, para se livrar da magia, ele tem que se atingir com um feitiço que o faz voar. Contudo, a direção para a qual ele voa será a chave para virar o jogo. O feitiço de Azuma entra em ação quando ele voa para a sala da sauna, e seu corpo irrompe em chamas. Isso, por sua vez, queima todos os familiares de Mune que estão presos ao seu corpo, mas ao mesmo tempo, sua camisa também é queimada. Azuma confirma que tudo deu certo quando verifica a hora e percebe que o fluxo do tempo voltou ao normal. Azuma sorri porque o jogo acabou de virar a seu favor. Mion fica aterrorizada quando percebe que suas criaturas mágicas foram queimadas, questionando-se como ele sabia. Mesmo assim, ela pensa que está segura porque ele não notou sua outra armadilha. No entanto, Azuma a choca, dizendo que também consegue ver que ela tem as mesmas formas de vida mágicas em seu corpo. Azuma diz que o efeito mágico delas é alta velocidade e agilidade, que é basicamente atraso e aceleração. Azuma diz que ela é capaz de armar sua armadilha através da sinergia desses dois feitiços. Mune fica em completo choque ao ouvir isso, pois Azuma basicamente descobriu tudo. Mune então decide atacar primeiro, e lança um ataque de alta velocidade, mas isso não consegue mais enganar a percepção de Azuma. Mune aparece atrás de Azuma e lança um poderoso laser de água nele, mas ele desaparece antes mesmo que o ataque o atinja. Do nada, Azuma aparece atrás dela, e quando ela tenta fugir, percebe que não tem chance alguma, pois Azuma já cobriu todas as suas rotas de fuga. Azuma avisa que não há como ela escapar. Ele avisa que vai aniquilar toda a mana ao seu redor. Azuma então a atinge com um poderoso ataque mágico que estilhaça sua mana e a deixa indefesa. Mune cai de joelhos e observa com horror sua mana desaparecer no ar. Azuma se aproxima dela, dizendo que a partida acabou e a incita a não resistir mais. De repente, Azuma percebe algo estranho. Ele percebe que Mion é um homem, e pergunta se era disso que ela estava falando quando disse que estava no lugar certo ao estar no banheiro masculino. Mion confessa e diz que pode alterar a forma de seu corpo controlando a água dentro dele, mas como a mana se esgotou, seu verdadeiro eu foi exposto. No entanto, ela diz a Azuma que seus sentimentos de ser dominada por um homem forte não são mentira. Mion diz a Azuma que ele pode rir dela, mas Azuma a choca ao colocar uma toalha sobre ela. Azuma pede desculpas a ela, dizendo que destruir suas roupas não era a sua intenção. Mion fica chocada e não consegue acreditar no que vê quando Azuma se curva para ela, pedindo desculpas. Ela então pergunta por que ele a está tratando como uma garota, e Azuma revela que o gênero não conhece gênero. Na verdade, ele está disposto a ajudá-la a consertar sua varinha inteligente, e Azuma sorri enquanto conta como conseguiu ver através do ataque dela.
O rosto de Moon fica completamente vermelho quando ela percebe que Azuma é um perfeito cavalheiro. Azuma então a lembra do que ela disse sobre se entregar a tudo que ele quisesse se ele conseguisse derrotá-la. Como ele conseguiu derrotá-la, ele diz que tem uma ordem para ela. Azuma diz que tem coisas que deseja realizar na academia, e precisa do talento dela para design de magia porque é excepcional. Azuma então deixa seus desejos claros. Ele diz a Moon que quer que ela deixe os 4S e se junte à sua facção. Moon então lembra Azuma que ele disse que não gostava dela. Azuma confirma, dizendo que na verdade não gosta dela, mas gosta do fato de ela ser imprudente. No entanto, ele também não a odeia, e a declaração deixa Mevon totalmente corada. Azuma então sugere que eles peguem um uniforme reserva antes que alguém apareça. Ele também a avisa que eles têm coisas que precisam discutir. Assim como uma criança super animada, Mevon reconhece sua grandeza chamando de Surazuma. Mais tarde, o diretor da academia é visto recebendo seu familiar em seu escritório. Surpreendentemente, o familiar se parece terrivelmente com o rei de 3.000 anos atrás. Ele pergunta ao seu familiar se ele conseguiu coletar informações úteis para ele. O familiar então projeta suas descobertas na tela. O familiar conseguiu capturar a luta entre Azuma e Mune, e isso choca o diretor. No momento em que ele vê Azuma, ele percebe que já o viu em algum lugar antes. Ele se lembra que Azuma tentou se matar há algum tempo, mas depois que ele acordou milagrosamente, ele tem feito algumas jogadas insanas. Após olhar mais de perto, o diretor rapidamente percebe que Azuma é o mesmo Azuma de 3.000 anos atrás. Ele deduz que a tentativa de suicídio do jovem Azuma foi o que deu ao velho Azuma a chance de reencarnar em seu corpo. O diretor fica surpreso que Azuma tenha renascido nesta era, e conclui que a corrente do destino que os une foi forjada. No entanto, ele está preparado para cortar a corrente e romper os laços com Azuma para sempre. O diretor está satisfeito com o trabalho de seu familiar, e lhe dá uma pedra mágica de alta qualidade feita pela corporação Swaragi como recompensa. O familiar pega alegremente a pedra mágica e a consome. Algum tempo depois, Azuma é visto na sala de aula lendo suas anotações. Enquanto o professor fala sobre filosofia e os pioneiros da filosofia, como Sócrates, parece que o professor está apenas perdendo seu tempo porque a turma inteira está focada no elegante Azuma. Ao mesmo tempo, Lily recebe uma mensagem do clube de imprensa dizendo que eles vão entrevistar Azuma naquele mesmo dia, aconteça o que acontecer. Pouco tempo depois, a aula terminou, e o professor ficou feliz por tudo ter acabado sem problemas. Lily então diz a ele que gostaria de falar com ele sobre o clube de imprensa. Azuma percebe que, de alguma forma, colocou Lily em uma situação difícil, mas era a única coisa que ele podia fazer naquele momento. Azuma então diz a Lily que ela é de grande ajuda para ele, e ele não esqueceu sua promessa de recompensá-la. Lily quase explode de vergonha quando Azuma diz isso. Azuma piora a situação quando se aproxima dela e diz que gostaria que eles se dessem ainda melhor. Lily aceita, mas fica confusa sobre o que ele quer dizer com isso. Depois de dizer isso, ele se vira para sair enquanto Lily está surtando onde está. Azuma então se dirige para a sala de análise mágica com a intenção de criar uma magia revolucionária naquele mesmo dia. No momento em que ele entra na sala, ele percebe que algo está diferente. E nesse instante, uma garota surge na sua frente. Azuma fica em guarda até que a garota de repente se curva para ele, chamando de mestre e também se desculpando por tê-lo feito esperar. É quando Azuma percebe que a assistente de inteligência artificial autônoma que ele usou toda a sua sabedoria para criar está finalmente operacional. Aparentemente, ele estava trabalhando na inteligência artificial como um projeto paralelo para o desenvolvimento de sua nova magia. Azuma expressa sua surpresa por a inteligência artificial ter ficado pronta tão rapidamente. Ele toca a bochecha dela para confirmar que ela tem um corpo holográfico. A inteligência artificial então diz a Azuma que as simulações já estão completas, e o informa que pode reproduzir milhares de padrões dentro da sala sobre a nova magia que ele está desenvolvendo. Azuma fica feliz em ouvir isso, e sugere que eles comecem imediatamente. A inteligência artificial se curva para Azuma enquanto confirma sua ordem. Acontece que Azuma só queria criar a inteligência artificial para entender a magia moderna, mas acabou criando algo mais avançado do que esperava. Azuma inicialmente achava que a magia moderna era um lixo, mas depois de aprender mais, ele percebe que a magia é na verdade decente. Azuma percebe que a inteligência artificial se tornará algo mais poderoso e dependente se ele continuar ensinando a ela tudo o que sabe. E quando se trata de conhecimento geral, ele planeja contar com Lily. Depois que ela termina toda a simulação, ela sugere que eles testem em tempo real. Ela aciona o computador, e ele começa a calcular tudo o que é necessário. Antes que Azuma perceba, todo o processo se estendeu até tarde da noite. Azuma agradece por ter sido promovido a um rank, o que lhe deu mais tempo para ficar na sala de análise mágica.
Nesse momento, a inteligência artificial diz a Azuma para descansar pelo menos 8 horas, pois sua varredura mostra que ele está fatigado. Azuma concorda com ela, dizendo que tem lutado repetidamente desde que reencarnou. Ele admite que o mundo moderno é altamente estimulante, e de alguma forma ele se viu absorto nele. Azuma então agradece à inteligência artificial pelo conselho, mas ela não acha que merece nenhum elogio porque é apenas um código-fonte. Azuma discorda dela, dizendo que sua rotina é humana em si. E como foi ele quem a projetou, ele certamente sabe disso. Então, ocorre a ele que ela precisa de um nome. Azuma se lembra que a GPU dela era de fabricação alemã, e decide escolher um nome alemão para ela. Depois de pensar por um minuto, ele se decide por Val, e Val humildemente aceita o nome. Ela até cora. E quando Azuma vê isso, ele destaca que isso é parte do que a torna humana. Momentos depois, Val diz a ele que a simulação está quase completa. E pela forma como Azuma está olhando, parece que vai funcionar. Nesse momento, uma mensagem de emergência chega para Azuma. Azuma pergunta a Val quem é o remetente, e fica chocado ao saber que é o diretor da academia. O diretor diz a Azuma para ir imediatamente à sua sala, e isso deixa Azuma se perguntando por que foi convocado. Como é o diretor, ele percebe que não pode ignorar a convocação. Azuma então diz a Val para continuar com a simulação. Ele também diz a ela para executar um certo código de programa e, depois que terminar, enviar os materiais para Zui em seu nome. Val confirma a ordem e lhe dá as direções para a sala do diretor. Ao sair da sala, Azuma não tem ideia de que está sendo observado pelo familiar do diretor. Em um flashback de 3.000 anos atrás, guerreiros são vistos enfrentando as criaturas de outro mundo, os Ômegas. Os guerreiros perderam muitos camaradas, mas se recusam a recuar porque, se o fizerem, o reino sofrerá. De repente, o inimigo começa a se preparar para um ataque coordenado, que aniquilaria os guerreiros teimosos. Mesmo diante do perigo, os guerreiros permanecem firmes. E bem quando estão prestes a encontrar seu criador, Azuma aparece do nada, bloqueando o ataque e aniquilando os ômegas de uma vez com uma força devastadora. Quando a poeira baixa, os guerreiros agradecem por sua ajuda, e ele lhes diz para relatar a situação ao Senado. Azuma olha ao redor e se repreende por não ter conseguido salvar os guerreiros mortos. Momentos depois, seus subordinados se juntam a ele no campo de batalha. Os 4 também estão furiosos por terem chegado tarde, o que causou a morte de inúmeros guerreiros. Izuya então sugere que eles se consolem com o fato de terem aniquilado os invasores. Moon expressa sua preocupação com as criaturas, pois não consegue encontrá-las na enciclopédia mágica. Shion revela que as criaturas apareceram do nada, como se viessem de outro mundo. Azuma então diz a seus camaradas que eles precisam permanecer vigilantes contra os irritantes invasores. De repente, o rei, Mel, aparece em cena para elogiar seus grandes feitos. Azuma imediatamente se curva para recebê-lo, e o rei o incita a se levantar. Azuma pede ao rei para deixar a área porque é perigosa, e Mel garante que sabe disso, mas precisa ver a situação com seus próprios olhos. E ele agradece a Azuma por sua ajuda, pois pôde testemunhar os invasores em primeira mão. Azuma revela que tudo aconteceu exatamente como Mel disse que aconteceria e, embora tenha havido baixas, os invasores foram detidos. Mel elogia Azuma por seu ótimo trabalho e de repente percebe que ele tem um corte no braço. Azuma diz a ele para não se preocupar, pois é apenas um arranhão, mas Mel o ignora. Ele rasga uma parte de seu manto e usa para enfaixar o braço dele, chocando Azuma. Mel diz a Azuma que, como não tem poderes além de sua premonição, ajudá-lo não é grande coisa para ele. Mel menciona que é seu trabalho proteger o povo do reino com seu poder. Aparentemente, há uma lenda no reino sobre o cajado mágico no livro da sabedoria. Mel acredita que Azuma é o cajado enquanto ele é o livro. Azuma fica honrado com as palavras do rei, e Mel informa que está contando com ele. Agora, no presente, Azuma se pergunta por que está se lembrando daquela memória a caminho da sala do diretor. Momentos depois, Azuma chega à sala e é instruído a entrar. No entanto, ele fica surpreso ao entrar na sala e ver que não há ninguém lá. De repente, um círculo mágico aparece abaixo e acima, e ele se encontra em outro local. Ele percebe que acabou de ser enviado para longe usando magia de teletransporte. Ele ainda está tentando entender sua situação quando vê o familiar do diretor o encarando à distância. É quando finalmente Azuma percebe que caiu em uma armadilha. Azuma ainda está tentando entender o que está acontecendo quando um robô gigante equipado com uma metralhadora Gatling emerge de debaixo do familiar do diretor. No momento em que vê isso, ele percebe que o diretor também está atrás dele. Já que o velhote também está contra ele, Azuma não tem planos de lhe mostrar misericórdia. No entanto, Azuma podia ver que não havia sinal de energia mágica vindo do robô e do familiar, o que só podia significar que o diretor não o via como uma grande ameaça. De repente, uma bala é disparada da arma,
e Azuma se desvia ligeiramente da bala. A bala atinge a parede atrás dele, destruindo completamente tudo atrás dele. Azuma fica chocado ao ver isso porque a bala está na verdade infundida com um efeito mágico, mas não há sinais de ativação de magia. Antes que ele perceba, a arma dispara centenas de balas contra ele, e ele se dá conta de que as balas foram reforçadas com um efeito mágico de antemão, e é por isso que não há necessidade de encantamento. Enquanto faz o seu melhor para desviar das balas, ele percebe que as balas não estão apenas imbuídas com magia do tipo explosão, mas também com magia do tipo aceleração e até mesmo magia do tipo contaminação mental. Azuma inicialmente pensou que estava sendo subestimado, mas logo percebe que não lhe mostraram misericórdia. Em vez de entrar em pânico, ele se interessa pela bala mágica porque, do ponto de vista teórico, ela é ineficiente. Mas, ao liberar uma grande quantidade dela aleatoriamente e em alta velocidade, ela se tornou a arma anti-mago perfeita. É basicamente uma fusão brutal de magia e ciência, e Azuma sabe muito bem que Azuya odiaria algo assim. Nesse momento, todas as balas se tornam mais rápidas, e ele percebe que a alocação de balas mágicas do tipo aceleração foi aumentada em comparação com as do tipo explosão. Enquanto se move e desvia das que vêm em sua direção horizontalmente, ele quase é atingido por uma bala que desce verticalmente. Ele percebe isso a tempo e tenta ativar sua magia de barreira, mas para sua surpresa, isso não funciona, e ele é atingido no braço direito. Azuma observa horrorizado quando sente uma onda vindo do robô, e percebe que está em um espaço de magia proibida. É basicamente por isso que sua magia foi impedida e anulada. Logo Azuma percebe que o espaço pode permitir ataques poderosos, desde que não exijam encantamento, o que ressalta ainda mais o fato de que o diretor é um grande estrategista. No entanto, Azuma sabe que para proibir o espaço, uma especificação prévia do sistema é necessária, e parece ser uma contramedida baseada na previsão de que Azuma usaria magia de aniquilação. Azuma começa a se perguntar se o diretor sabe sobre sua vida passada para ter montado esse tipo de contramedida. Com uma rajada de balas vindo em sua direção novamente, Azuma decide entoar a magia mais eficaz que não tem restrição. Graças a este feitiço de endurecimento e reforço em seu uniforme, Azuma consegue bloquear as balas que se aproximam. No entanto, ele sabe que é uma solução temporária, porque será quebrada muito em breve. Ele se lembra que tem feito pesquisas avançadas de magia desde amanhã, o que significa que suas condições mentais e físicas não estão em seu estado ideal. Sem dúvida, Azuma percebe que não pode se deixar ser arrastado para uma batalha de desgaste. Como de costume, Azuma já entende o que quer que esteja sendo lançado contra ele, e acredita que é hora de derrotar o inimigo. Azuma imediatamente saca seu telefone e faz uma ligação para Val, que lhe diz que o que eles estavam trabalhando já está completo. Além disso, ela localizou as coordenadas de Azuma e enviou o item de transferência para sua mão. Azuma agradece a Val pela ajuda enquanto pega o item de transferência com a intenção de gerar um familiar. Azuma fica feliz que Val conseguiu completar o familiar rapidamente depois de deixar os retoques finais para ela. Como ele conseguiu gerar o item de transferência, ele deduz que eles estão no abrigo subterrâneo da academia, porque qualquer outro lugar longe da escola teria tornado impossível até mesmo ligar para Val. Com o item de transferência em sua mão, ele ativa o modo gigante, desintegrando o cubo e transformando-o em um androide de batalha assustador totalmente funcional. O familiar de Azuma não hesita antes de bloquear as balas que se aproximam com facilidade. Após bloquear as balas, deixando o inimigo atordoado, o familiar de Azuma vai atrás da metralhadora Gatling do diretor e de seu familiar. O familiar se move a uma velocidade tão louca que chega ao outro familiar antes que ele perceba o que está acontecendo. Com apenas um soco, ele estilhaça a metralhadora Gatling, assustando o familiar do diretor. Ele tenta enviar sinais de interrupção novamente, mas Azuma sorri porque isso é inútil. Aparentemente, o que quer que o familiar do diretor esteja tentando fazer não pode afetar o familiar de Azuma, porque organismos artificiais infundem magia diretamente para ativar seus corpos e acionar seus efeitos, o que não requer encantamento. Por causa disso, o espaço anti-magia não tem efeito no familiar de Azuma, Gigan. Aparentemente, ele havia transplantado sua própria resistência mágica para Gigan para isso. Isso torna seu familiar um berserker especializado em nada além de pura habilidade de combate. Isso significa que Giga não pode ser superado quando se trata de poder bruto. Antes que o familiar do diretor saiba o que está acontecendo, o robô é destruído por Giga. O familiar do diretor entra imediatamente em modo de análise de dados e após terminar, o espaço é desfeito. O familiar então salta através de um portal, mas Azuma o persegue. Ao passarem pelo portal de transferência, Gigan retorna à sua forma de cubo, e Azuma logo se encontra na sala do diretor. Sentado do outro lado da sala está o diretor com um sorriso estranho no rosto. O diretor então se manifesta, dizendo a Azuma que já se passaram 3.000 anos.
Azuma fica confuso com isso, mas logo percebe que o diretor é o Rei Mel. Mel confirma isso, dizendo que é o governante de Gran Gaia, e Azuma o informa que sua aparência mudou. No entanto, Mel argumenta que foi Azuma quem mudou, porque ele nem o reconheceu a princípio. Azuma logo percebe que, pela maneira como Mel está falando com ele, parece que sua memória está intacta, e isso pode significar algumas coisas. Ele se pergunta se o rei é uma reencarnação de seu eu passado. Nesse momento, Mel lhe diz que não é como ele ou os outros quatro, e Azuma conclui imediatamente que o rei é uma reencarnação, não um descendente como o resto deles. Mel então elogia Azuma por ser capaz de derrotar seu familiar, o que mostra que ele ainda é potente como antes. Por outro lado, Azuma ainda está tentando entender que tipo de magia de reencarnação Mel usou, porque ele sabe que o rei daquela época não tinha aptidão para ser um mago. Como Mel não podia usar magia, Azuma não conseguia entender a quantidade insana de mana que emanava dele. Na verdade, a mana que emana do corpo de Mel supera totalmente até mesmo sua própria mana, e não parece que ele esteja sequer se esforçando ainda. Em um flashback do passado, Azuma e seus camaradas são vistos lutando contra os ômegas como de costume, mas Kiryu avisa que os ômegas são um problema. Aparentemente, eles são sempre pequenos no início, mas de repente se transformam em uma forma gigantesca de si mesmos. Shion também diz que o inimigo parece estar emergindo de uma fenda dimensional, de acordo com a pesquisa que ele realizou. E a menos que eles destruam essa fenda dimensional, não há como impedir a entrada dos ômegas. Azuma concorda com ele que cortar a fonte parece ser a melhor e única solução. De repente, Mune aparece dizendo a Azuma que os ômegas que eles têm combatido não passam de uma distração, porque a força principal invadiu o reino. Tudo em sua cabeça imediatamente escurece, e enquanto ele ainda está processando isso, a casa de sua família é destruída por uma criatura gigante parecida com uma baleia no céu. Azuma perde a cabeça imediatamente, e ele vai atrás da criatura como um maníaco. Seus olhos ficam brancos enquanto ele desce sobre a criatura e a aniquila. Depois de derrotar a criatura, Azuma fica sobre sua casa destruída com fotos de seus entes queridos encharcadas de sangue. Enquanto encara a pura destruição deixada pela criatura, Azuma cai de joelhos, agarra a cabeça e grita em agonia enquanto seus camaradas ficam atrás dele com horror estampado em seus rostos. Mais tarde, sob uma chuva fria, Azuma enterra toda a sua família com seus camaradas presentes para dar apoio emocional. A pergunta em suas mentes permanece: por que os ômegas apareceram de repente na capital e atacaram a casa da família de Azuma? O povo começa a se perguntar se a premonição de Mel está errada, e eles estão furiosos que a linhagem de Azuma está prestes a ter um fim horrível. O povo ama tanto Azuma que estão até dispostos a deixar suas filhas serem sua esposa e gerar seu filho para não perderem uma linhagem tão grandiosa. Enquanto o povo está ocupado debatendo isso, Mel aparece em cena, chocando a todos. Eles não conseguem acreditar que o rei realmente apareceu para prestar suas homenagens pessoalmente. Mel então pede desculpas a Azuma, dizendo-lhe que teriam sido capazes de evitar a catástrofe se sua premonição tivesse chegado um pouco antes. Mas Azuma humildemente diz ao rei que ele não tem motivos para se desculpar. O rei começa a chorar, dizendo a Azuma que a culpa é dele, pois se espera que ele proteja o povo do reino. O rei chorando na frente de todos é suficiente para acalmar a raiva deles, e Azuma logo insiste para que o rei vá embora. Ao deixar o local, ele continua chorando, mas tudo sobre ele muda quando ele retorna à sua carruagem. O rei elogia seu assistente, Rikichiro, por organizar tudo, e Rikichiro também diz ao rei que ele conseguiu fazer uma performance esplêndida. Mel sorri maldosamente ao ouvir isso, e ele zomba da ideia de proteger o reino, porque em vez de proteção, tudo que ele trouxe foi nada além de destruição. Agora, no presente, Mel pergunta a Azuma o que ele acha do espaço antimagia que foi construído por seu familiar. Azuma então responde que a teoria fundamental de sua construção parecia ser baseada na magia antiga de 3.000 anos atrás. Mel confirma isso e diz que é o esperado de Azuma, o lendário grande mago, que também é o supremo cajado mágico. Azuma agradece o elogio e então pergunta a Mel como ele possui uma quantidade tão vasta de mana. Mel ri como um verdadeiro vilão ao ouvir isso, e diz a Azuma que ver é mais rápido do que explicar com palavras. Ele então sugere que eles continuem sua história de 3.000 anos atrás. De repente, Mel se aproxima de Azuma, mas seus reflexos entram em ação, e ele imediatamente recua para colocar alguma distância entre ele e Mel enquanto assume uma postura de combate. Mel então pergunta a Azuma se ele gostaria de saber o que aconteceu depois que ele desapareceu. Mel saca uma lâmina de laser mágico e avança em direção a Azuma a uma velocidade estonteante, com o objetivo de decapitá-lo. Azuma consegue desviar do golpe, mas ele pode ver claramente que o rei é muito perigoso porque suas habilidades físicas melhoraram drasticamente, o que torna difícil até para ele acompanhar os movimentos de Mel.
Mel continua com suas palavras provocadoras, perguntando a Azuma se ele está pronto para saber por que reencarnou nesta era atual e está o enfrentando novamente. Antes que Azuma perceba, um golpe aterrorizante quase o atinge, mas ele consegue desviar novamente. Azuma começa a se perguntar se Mel é especializado em feitiços do tipo aprimoramento e agilidade, porque ele está circulando sua mana interna por todo o corpo. Azuma finalmente diz a Mel que gostaria de saber se ele está preparado para respondê-lo. Mel então menciona que Azuma é uma daquelas pessoas que estão presas pela corrente do destino, e isso deixa Azuma confuso. No entanto, ele decide deixar de lado o que quer que Mel queira dizer com isso, porque ele está mais preocupado em analisá-lo. Ele então chega à conclusão de que vai completar a análise com a conversa que está prestes a ter com ele. Azuma já está preocupado porque sabe o que significa ter uma quantidade tão enorme de mana no corpo, pois até mesmo controlá-la é muito perigoso, já que um movimento errado significa que Mel pode simplesmente enlouquecer e se autodestruir. Isso deixa se perguntando o que poderia ter acontecido com Mel depois que ele reencarnou. Mel então começa sua narração dizendo que, depois que a ameaça dos ômegas passou há 3.000 anos, sua premonição de que Azuma teria uma morte honrosa se concretizou. No entanto, Azuma não acha que seja esse o caso, porque não há nenhuma indicação de que ele morreu de forma honrosa. No entanto, Mel continua sua história, dizendo que o reino deveria seguir um caminho de glória, mas uma grande calamidade repentina o atingiu. Os inimigos de fora haviam desaparecido, mas uma doença infecciosa se espalhou por todo o reino, conhecida como a doença da morte por corrupção mágica. O corpo do afetado fica preto como se estivesse corrompido por miasma, e isso leva à morte, de onde veio o nome. Azuma fica chocado ao ouvir isso, mas Mel continua, dizendo que enquanto as pessoas morriam, os médicos magos sobreviventes estavam ocupados investigando o patógeno, mas até eles estavam sendo mortos pela doença. Mais tarde, eles encontraram o patógeno, que causa efeitos negativos ao circular continuamente altas concentrações de mana dentro do corpo. Mesmo que o patógeno tenha sido identificado, não havia cura para ele. Antes que percebessem, ela se espalhou por toda a população, e o reino foi aniquilado. Todos, incluindo os cidadãos e os magos, pereceram graças a essa doença. Por causa disso, a magia que um dia residiu no grande reino foi separada do mundo. Azuma então pergunta a Mel por que ele não conseguiu prever a grande calamidade com seu poder. Mel responde que ele já estava em seu leito de morte e não estava em condições de usar seu verdadeiro poder. Mas enquanto estava morrendo, ele viu sua previsão final do futuro. O mundo foi eventualmente reconstruído por um pequeno número de humanos que escaparam do reino e viveram com escassez. No entanto, acontece que há outra calamidade que vai aniquilar totalmente a humanidade, porque outra cepa aprimorada da doença da corrupção mágica surgirá. Mel então revela que a pessoa que criará essa doença mortal é Azuma. Azuma fica chocado ao ouvir isso, e ele segura a cabeça em frustração, se perguntando por que ele se tornaria uma ameaça tão grande. Mel zomba, lembrando a Azuma que sua previsão do futuro é absoluta. Azuma está prestes a desmoronar quando de repente percebe que está sendo atraído para uma armadilha. Mel continua dizendo que reencarnou neste mundo para evitar que a dita tragédia aconteça novamente. E por causa disso, ele planeja matar Azuma ali mesmo. Mel avança em direção a Azuma, planejando matá-lo pelo bem da humanidade. No entanto, Azuma bloqueia o ataque com uma explosão, e Mel o elogia por ter uma magia tão incrível mesmo neste mundo. Azuma então diz ao rei que não tem intenção de confiar em suas palavras. Azuma diz a Mel que não consegue acreditar que ele seja a causa da extinção da humanidade, e nem mesmo quer acreditar em sua previsão lixo. Mel fica surpreso ao ouvir isso, e diz a Azuma que ele realmente fala com ousadia, o que é esperado do grande mago. Mel percebe que Azuma está finalmente começando a descobrir a verdade, mas ele acredita que já é tarde demais. Mel então diz a Azuma que ele já ganhou um poder mágico imenso quando reencarnou, mas parece que Azuma ainda está lutando com seu corpo reencarnado. Mel então revela gradualmente sua magia avassaladora enquanto pergunta a Azuma se ele tem o que é preciso para suportá-la. O horror está estampado no rosto de Azuma quando ele percebe que acabou de se encontrar na Câmara de Kaiser, um espaço do Imperador, que é de magia antiga. Azuma não consegue acreditar que o rei acabou de usar magia. Mas em vez de pensar nisso, Azuma rapidamente ativa sua magia para anular o que quer que Mel esteja tentando alcançar. Mel está impressionado que Azuma seja capaz de lançar 2 feitiços simultaneamente, mas ele pergunta a Azuma por quanto tempo ele acha que consegue aguentar. Mel então lança um novo conjunto de projéteis em Azuma, dizendo-lhe que enquanto sua mana permanecer ativa, os projéteis continuarão vindo. No entanto, Azuma é capaz de neutralizar os ataques mágicos que chegam. Isso deixa a batalha entre a magia de aniquilação de Azuma e a magia perfurante de Mel. Na verdade, agora é um confronto de quem detém mais mana.
Embora tenha sido um ataque e defesa que durou alguns segundos, a colisão de magia de nível super alto gerou um campo gravitacional forte o suficiente para distorcer o espaço, causando assim um terremoto mágico por toda a academia. Foi tão massivo que poderia ser comparado ao terremoto gerado por um teste nuclear subterrâneo liderado pelo Estado. Quando a onda de choque atingiu a academia, o caos se instalou, e os alunos mais velhos pedem a seus colegas para se esconderem debaixo das mesas. No entanto, quando eles percebem que o que os está atingindo é mais do que um terremoto, eles decidem evacuar imediatamente os alunos que ainda estão na escola. Enquanto isso, os outros 4 também sentiram o que está acontecendo, e todos chegam à mesma conclusão de que o que estão sentindo é conhecido como onda de mana. Melanie lembra que sempre via isso em seus sonhos, e algo de repente a atingiu, fazendo-a se mover. Ao mesmo tempo, tornou-se evidente que a fonte de tudo isso é o escritório do diretor. Uma explosão abala a sala, e mesmo depois de tudo que Azuma fez, ele fica chocado ao ver que Mel permanece ileso. É quando ele percebe que a magia antiga do rei é fundamentalmente uma magia misteriosa. Na verdade, a magia nem mesmo está registrada no catálogo de magia do reino. Embora Azuma esteja desesperado para analisar a magia, ele percebe que lhe falta informação para fazê-lo. Nesse momento, Mel diz a Azuma que ele conseguiu travar uma boa luta, mas parece que ele venceu a batalha. Azuma fica chocado e confuso ao ouvir isso, e Mel informa que, assim como ele estava tentando analisar sua magia, ele também estava fazendo o mesmo através do combate direto e da observação direta por seu familiar. Com esses dois combinados, Mel diz que sua análise está completa. Mel diz com confiança que está sempre um passo à frente de Azuma. Mel ri alto, dizendo a Azuma que é hora de lhe mostrar o resultado de sua análise. Mel prepara um ataque poderoso e o lança contra Azuma, forçando-o a erguer freneticamente um escudo, na esperança de bloquear o ataque. De repente, a magia de Azuma se dissipa em névoa, e Mel informa que sua magia de aniquilação é praticamente invencível, pois uma vez ativada, pode dispersar qualquer coisa em névoa. No entanto, ele descobriu que se atingir o complexo círculo mágico construído antes da ativação, ele pode anular toda a fórmula do feitiço. Azuma congela em choque ao ouvir isso, pois nem sequer pensa que algo assim seja possível. Isso porque um círculo mágico aparece por apenas cerca de 0,003 segundos, e atingir com precisão um ponto microscópico nesse instante significa uma coisa. E isso é o fato de que Mel pode realmente ver seu ataque antes mesmo de ser ativado. Mel ri de Azuma porque ele finalmente entende, e Mel informa que é hora de ele finalmente morrer pelo futuro do mundo. Mel avança em direção a Azuma e, embora Azuma tente preparar um feitiço defensivo, Mel ainda o destrói com bastante facilidade. Azuma é atingido por vários projéteis, mas consegue evitar qualquer golpe fatal. Mel fica surpreso que, mesmo encurralado, Azuma ainda acredite que tem uma chance. No fundo, Azuma está preocupado porque seu corpo já está acumulando fadiga, o que nunca é uma boa notícia. Para piorar, sua mana está prestes a se esgotar, mas de repente, Azuma começa a rir enquanto diz a Mel que sua própria análise também está completa. Mel não sente medo e desafia Azuma a tentar o que ele analisou. Mel lança um monte de projéteis em Azuma novamente, e Azuma percebe que não pode se defender deles, mas a única escolha é virá-los contra ele. Azuma está determinado a vencer, custe o que custar, porque quer vingar o que aconteceu no passado. Azuma então cria um círculo mágico, e para Mel, ele acredita que Azuma está apenas perdendo a cabeça diante do perigo, porque tudo o que ele está fazendo é um movimento desesperado. Mel então recorre a um tipo mais perigoso de magia única que era reservada para o reino. Ele considera este o feitiço supremo, que na verdade não lhe permite lançar nenhuma outra magia, mas ele acredita que o sacrifício vale a pena porque, uma vez ativado, o tempo congela, e ele pode escolher o futuro ideal a partir de caminhos infinitos. No entanto, isso drena uma quantidade massiva de mana, e é por isso que ele só pode usá-lo no momento crítico. Com tudo acontecendo, Mel acredita que encontrou o momento certo para usá-lo. Com a magia ativada, Mel decide levar seu tempo para ver a trajetória de Azuma. Depois de ver o tipo de movimento que Azuma preparou, ele percebe que Azuma tentou a magia moderna porque a magia antiga falhou. Mel também verifica os tipos de feitiços que pode usar durante isso, e percebe que Azuma está indo para o canhão do purgatório combinado com a queda de meteoro. Mel fica impressionado ao ver isso, porque finalmente percebe que Azuma não veio sem um plano. Mel sabe muito bem que teria se ferido se tivesse avançado cegamente. Sendo esse o caso, ele decide embutir um código de dissipação em seu sabre para poder cancelar os feitiços de Azuma antes da ativação. Uma vez que ele faça isso, ele planeja cortar o braço direito de Azuma, que é sua fonte de magia. Depois disso, Mel planeja perfurar seu coração e, por fim, matá-lo. Depois de juntar tudo, Mel sorri porque acredita que encontrou a linha do tempo certa e imediatamente coloca seu plano em ação.
Assim como ele queria, ele consegue romper a barreira de Azuma e corta seu braço direito. Depois disso, ele avança para o coração de Azuma com a declaração de que venceu. No momento em que seu sabre atravessa o peito de Azuma, Azuma sorri, dizendo a Mel que ele está errado, pois a vitória pertence a ele. Mel fica chocado quando a parte inferior de seu corpo começa a desaparecer, enquanto se pergunta o que acabou de acontecer. Antes que ele perceba, ele é jogado no chão com um círculo mágico pressionando. Surpreendentemente, ele percebe que foi o braço decepado de Azuma que gerou o círculo mágico. O sabre de Mel começa a se desligar, e Azuma fica na frente dele, olhando-o friamente de cima. Mel grita de horror, perguntando por que sua premonição falhou. Azuma então calmamente lhe diz que sua premonição é, na verdade, absoluta, mas o problema é que ele não pode ver o futuro após sua morte. Essa foi a teoria que Azuma elaborou, pois ele descobriu que poderia enganá-lo assim que Mel acreditasse que ele estava morto. Aparentemente, Azuma deixou intencionalmente Mel decepar seu braço direito ao lançar um ataque imprudente, e é por isso que Mel fez o movimento desesperado. Assim como planejado, Mel realmente desferiu o golpe mortal e então baixou a guarda. Acontece que Azuma já havia pré-programado um feitiço de detonação remota dentro do braço que ele sacrificou. Azuma disse ao braço que ele deveria ativar a magia de aniquilação ao seu sinal no momento em que estivesse posicionado atrás do alvo. Azuma diz a Mel que ele depositou muita fé em sua premonição, e é por isso que não conseguiu ler o ataque vindo de seu ponto cego. Porque tinha certeza da vitória, Mel na verdade se deixou totalmente desprotegido e não conseguiu ver através de sua armadilha. Com confiança, Azuma informa a Mel que ele perdeu por ser arrogante. Assim como ele sempre diz, Azuma diz a Mel que ele está 10.000 anos adiantado para derrotá-lo. Nesse momento, Ozuma recebe uma ligação de Val, que estava tentando contatá-lo. Val diz a ele que está do lado de fora do escritório, mas não consegue entrar porque a fechadura da sala é muito poderosa. Val menciona que também detectou um sinal indicando uma queda crítica em seus sinais vitais. Ela quer saber se ele está bem, e Azuma informa que ela não tem com o que se preocupar, pois a luta já acabou. Val fica impressionada ao ouvir isso, pois sabe que qualquer batalha que aconteça na sala é extraordinária. De repente, o sorriso de Val desaparece quando Azuma de repente deixa o telefone cair, indicando que algo está errado. De volta à sala, Mel começa a regenerar seu corpo usando sua mana, deixando uma expressão horrível no rosto de Azuma. Azuma fica preocupado ao ver isso, já que algo assim não deveria ser possível, a menos que Mel de alguma forma tenha mana infinita. Com uma voz assustadora e mana sombria emanando de seu corpo, Mel diz a Azuma que não tem intenção de perder, pois ele é um rei que reina no auge da humanidade. Mel então começa a preparar um encantamento estranho. E quando Azuma o ouve, ele se lembra que é a mesma magia de morte instantânea que o matou no passado. Este é um feitiço proibido que requer o canto simultâneo de 100 magos. Azuma fica se perguntando se Mel está tentando lançar o feitiço sozinho. Antes que Azuma perceba, ele é envolvido por chamas da morte, fazendo-o gritar de dor. No entanto, ele consegue se libertar novamente para liberar seu próprio círculo mágico. No entanto, ele sabe que está em desvantagem, a menos que consiga fazer algo em 7 segundos. Nesse momento, o medo da morte percorre seu corpo, pois ele percebe que não tem mais nada para contra-atacar o que está prestes a atingi-lo. Azuma começa a se perguntar se deveria usar a magia da reencarnação novamente, mas descarta a ideia por não achar ideal ficar fugindo. No entanto, ele está preocupado que não haja nada que ele possa fazer, já que não há magia que funcione no rei como ele está no momento. Embora ele tenha conseguido superar a premonição de Mel uma vez, isso diz a Azuma que Mel não é invencível. E se ele conseguir atingi-lo com uma magia completamente desconhecida, que não seja nem moderna nem antiga, que o rei não possa prever, Azuma acredita que terá uma chance. No entanto, a questão é se tal magia existe. De repente, ele se dá conta de que sim. Ele se lembra que existe uma nova magia, neste ponto, não tem outra escolha a não ser usá-la. Mesmo que a análise da magia não esteja completa, Azuma acredita que não tem escolha neste momento. Assim que a contagem regressiva chega a 1, Azuma ativa a magia, mas ainda é envolvido pelas chamas da morte. E no momento em que ele está prestes a ser levado pela própria morte, o Azuma atual para a morte, detendo-a. Ele diz à morte que não quer que o dono do corpo morra ainda, pelo menos não como ele. Surpreendentemente, a morte recua, e o Azuma atual chama o Azuma antigo, lembrando-o do que conversaram em seu sonho. Ele o lembra que são 2 corações em um só corpo, e se um deles faltar, eles não poderão mais ser considerados Azuma. Presente. Azuma admite que as palavras o deixaram feliz porque, pela primeira vez, ele acredita que finalmente tem um propósito, já que era apenas alguém desprezado por todos os outros. No entanto, o Azuma atual diz ao Azuma antigo que está prestes a quebrar essa promessa indo com a morte para que possa ser seu substituto.
Com este sacrifício, o Azuma atual diz ao Azuma antigo que ele tem que vencer. Nesse momento, ele se entrega para ser levado pelo ceifador e o Azuma antigo volta à vida com seus olhos brilhando intensamente. O Azuma antigo garante a seu outro eu que não vai deixar seu sacrifício ser em vão. Com Azuma de volta à vida, Mel fica se perguntando por que ele não morreu com sua magia de morte instantânea. Frustrado com a teimosia de Azuma, Mel ativa seu poder de premonição novamente com a determinação de acabar com Azuma de uma vez por todas. No entanto, Azuma o informa que o que ele faz é inútil, enquanto ativa a nova magia que queria antes da contagem regressiva chegar a zero. Com algo nunca antes visto, Azuma começa a acessar os fundamentos de tudo, que são fogo, água, vento, terra, estrela, sol, escuridão, luz, demônio, santo, mal, oração, magia, canto, profecia, adoração, matemática, astronomia, heliocentrismo, mecânica newtoniana, quark, fóton, bóson de Higgs, graviton, do passado para o presente, do presente para o futuro, do futuro para a criação, da criação para a sabedoria e do antigo para o moderno. Combinando todos esses fundamentos, Azuma consegue acessar algo totalmente inédito, enchendo-o com tanta energia mágica que ele facilmente regenera seu braço decepado. Azuma parece uma pessoa totalmente diferente enquanto asas crescem nele e ele começa a flutuar no ar. Assustado com o que está vendo, Mel lança freneticamente uma tonelada de magia perfurante em Azuma, mas tudo se torna inútil ao se aproximarem dele. O suor escorre pelo rosto de Mel, pois ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer. No entanto, ele decide tentar a sorte mais uma vez. No momento em que ele está prestes a ativar sua magia, Azuma aparece na frente dele e enfia a mão em seu peito, rompendo seus órgãos internos, fazendo tossir sangue. No entanto, Mel acredita que ainda tem uma chance por causa de sua reserva de mana infinita. Ele está convencido de que pode curar a ferida, mas de repente começa a sentir algo estranho. Ele olha para onde foi ferido e vê uma espiral se formando a partir dali. Antes que ele perceba, ele se transformou totalmente no que parece ser uma espiral de DNA. Azuma então lhe diz que não importa se sua mana é infinita, porque a espiral é o que governa a regressão infinita. Mesmo que Mel tente escapar, seu poder será desviado infinitamente, que é todo o propósito da prisão em espiral. Azuma diz a ele que ele nunca poderá retornar para o lado humano até que ele dê permissão. Azuma então diz a ele que tem perguntas sobre a praga mágica, e é por isso que não o matará por enquanto. Azuma diz a Mel que ele deveria ser grato pela misericórdia divina que lhe demonstrou. Assim que Mel é totalmente aprisionado, as asas de Azuma desaparecem, e ele pega o telefone para dizer a Val que está bem. Ele garante a Val que tudo acabou porque ele venceu. Nesse momento, a porta se abre, e Azuma sai após uma longa e dura batalha.